stream. E isto está no ar. Pronto, deixa só então o pessoal entrar. Fazer aí um timingzinho. Ó Dani, está... Como é que está? Vou ver agora. Ok. Deixa-me tirar também o som aqui disto. Pois. É isso. Já podemos iniciar que já está a entrar o web pessoal. Ok, está bom. Vamos lá então. Pessoal, mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast Tinta para Todos, aqui na Inky Club. Este é o episódio número 9 e podes rolar. Desde já quero agradecer ao nosso convidado Pedro Guimarães por ter aceito o convite de poder vir ao nosso podcast e podermos ter uma conversa sobre como é que é ser artista em Portugal. Pois creio que muitas pessoas também lá em casa querem ouvir o que tens para dizer, Pedro. E Pedro tem um portfólio como artista riquíssimo. Começaste a expor aos 16 anos, não é? Uhum. Como Em 90, a primeira exposição. Em primeira exposição em 90. Portanto, aos 16 anos, começa muito cedo. E desde então, tu expandiste a tua arte aos 4 cantos do mundo, praticamente. Conta-nos então lá um bocadinho. Não foi logo no início, não é? No início foi um bocadinho mais regional. A primeira exposição foi no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, e foi resultado de um concurso onde eu participei, no Centro da Juventude de Braga, em que o prémio do vencedor do concurso era assim umas coisas tipo, já não me lembro muito bem, mas acho que era um cavalete, umas telas e umas tintas, e a oportunidade de expor individualmente no Paço dos Duques em Guimarães. Ganhei esse concurso, fiz essa primeira exposição e a partir daí... Portanto, não é o primeiro concurso que participas é logo, ganhas logo. Sim, também foi uma coisa, como eu disse, um bocadinho regional e não dei demasiada importância a isso. Fiquei logo focado na exposição que ia fazer, não é? Sim. E apliquei-me, até porque até essa altura eu pinto desde sempre e gosto da área desde sempre, desde miúdo que fazia umas coisas. Na escola sempre fui bom aluno a desenho, não é? Em EVT? EVT, essas coisas. Não é? E nós ainda chamávamos aulas de desenho e estava habituado a muitas vezes ver os meus colegas e às vezes o professor à volta do meu estirador a ver o que é que eu estava a fazer, porque já era então tu tinhas mesmo aulas de desenho? Nós chamávamos altura, de desenho, a educação visual, educação não é? visual. Nós chamávamos aulas de desenho. Nós okay. Porque é o nome mesmo da disciplina. Sim. Ok. E então nessas aulas eu já desenvolvi algumas coisas que gostava e já era assim um bocadinho fora da caixa. Entretanto, até essa primeira exposição, fui fazendo um bocadinho aquilo que me apetecia. Umas brincadeiras. A minha mãe tinha uma loja de decoração na altura, eu também desenhava assim umas flores e uns potes e umas coisas e aquilo dava para a minha mesada, não é? Portanto, ok, a tua mãe foi a tua primeira patroa. Foi a minha primeira cliente à séria. E pronto, começou assim. A partir do momento em que começas a perceber que é mesmo aquilo que tu queres fazer e que é uma forma de comunicação, já vais pensando um bocadinho naquilo que mostras, não é? E a partir daí fui sempre expondo. Até que... A partir daquela primeira exposição foste sempre expondo com regularidade? Com alguma regularidade, uma vez por ano. Eras tu que procuravas, obviamente, onde é que havia sítios para expor, não é? Sim. Tu ainda te lembras do tema? Da primeira exposição? Não me lembro, sinceramente. Mas lembras o que é que pintaste? Lembro-me perfeitamente do que eu pintei. As obras eram muito à base de caras, corpos, mas a usar mais monocromáticos, não tem nada a ver com o que eu faço agora, eram coisas mais monocromáticas, não quero dizer que fossem pretos e brancos, mas eram um base mais azul ou base mais lilás, e desenvolvia um bocadinho esses temas nessa exposição. Entretanto, como eu estava a dizer, fui expondo em alguns sítios e chega a altura que tem que se ir trabalhar para ganhar dinheiro, não é? Ok, sim. E com 20 e poucos anos comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar também um bocadinho, porque a minha formação é desenho criativo para a indústria têxtil, okay. Ou seja, eu trabalhava em
em criação, mas mais direcionada para a indústria têxtil. Com que idade, como desculpa? trabalho, 21 talvez, 21, Portanto, 22. dos 16 até aos 21 foi focado mesmo na pintura, aí começas a ter Sim, o e ainda trabalho... estudava, portanto, ainda Ok. estudava e ia fazendo umas coisas, entretanto começo a trabalhar, mas também procurei essa área. Trabalhei também para uma empresa do meu pai, que era uma empresa têxtil também, a fazer esse tipo de criações, entretanto estive num gabinete mais independente a criar coleções de desenhos têxteis e tudo mais, o que foi espetacular para mim, não é? Porque aquilo ainda era na altura em que os desenhos que entravam nas máquinas têxteis eram obedeciam a umas regras um bocadinho complexas na parte do desenho, ou seja, nós pintávamos em papel milimétrico, tinham que existir rapores, ou seja, nós estávamos limitados a um certo número de quadradinhos para pintar e desenvolver o desenho naquele espaço limitado. Tínhamos também que ter atenção à ligação do desenho, porque se era uma barra de uma toalha que tinha 1 metro de largura, nós só íamos pintar, vamos imaginar, 15 centímetros, depois ele desdobrava-se, porque só era possível o desenho ter... Porque haviam limitações nas máquinas nesse aspecto. Isso é o chamado rapport. Ou seja, fazer um padrão. Exatamente. Ao desdobrar-se, ele ter continuidade, mas criar uma coisa que fosse interessante, não é? nesse tipo de repetição. O papel milimétrico também ajudou-me a dominar o pincel, não é? Porque haviam desenhos que se pintavam com pincéis com um pelo, portanto, que eram coisas tão pequeninas, okay. porque, ou seja, para as pessoas perceberem um bocadinho, Sim. existia um tiar que fazia um tecido e em cada quadradinho milimétrico ia haver um desenho que ia entrar no tiar que era um furo, ou seja, depois ia passar um fio de tecido naquele furo que ia dar origem àquele desenho. Portanto, são os desenhos de jacquard, nós chamamos o jacquard. Não tem nada a ver com estamparia, tem a ver com aquele desenho que é mesmo feito com fio nas toalhas. Portanto, essas regras fizeram com que a parte técnica ficasse muito apurada e que dominasse muito essa parte. Também foi importante ter trabalhado nessa área. Entretanto, no meu percurso tive depois também uma empresa têxtil minha, portanto, sou de Guimarães, portanto ali do Val do Ave, e naquela zona é um bocadinho aquilo a que nós nos dedicamos, não é? Entretanto também enverdei um bocadinho pelo caminho da moda, tive lojas de roupa, um outlet de roupa também, até que mais ou menos por volta dos 30 e poucos anos decidi que não estava feliz a fazer as duas coisas, a pintar e com os negócios, e decidi que ia fechar a então empresa. Tu, a nível profissional, mesmo até essa altura, tu estavas mais focado se calhar na parte do teu negócio, dos negócios de têxtil, e era a pintura que estava em segundo plano. No dia a dia, ou seja, no meu horário das 9 às 6 ou das 9 às 5 ou das 9 às 7, tinha que cumprir o horário do meu trabalho, tinha as minhas responsabilidades, até porque eu tinha empregados e tinha as minhas responsabilidades, e depois um bocadinho mais ao fim de semana e à noite continuava-se, nunca deixei de pintar, mas não é muito fácil, não é? Há bocado estavas a dizer como é que é ser artista em Portugal, mas eu acho que é um bocado como ser artista no mundo, acho que não é fácil. No dia a dia, não é? Acho que não é fácil Tem sido a minha batalha, que é... Pois, imagino que sim. Que é... como eu já tinha partilhado contigo no teu ateliê, o medo do meu pai era, bem, agora ele vai se dedicar à tatuagem, nunca mais vai pintar. Eu disse, não, eu vou pintar cada vez mais. De facto ele estava correto, porque eu não estou a pintar mesmo. Aquilo que ele acha e idealizava como um pintor, não era isso que eu estava a fazer. Eu estava a fazer desenhos para tatuagens. E também me começou... eu comecei-me a sentir, sabes, transtornado, um bocado ansioso por não estar a produzir. Pois. Ou seja, eu estou a produzir, eu estou a fazer trabalho que gosto, que é trabalho artístico, mas não estou a produzir para ficar. Portanto, fazer uma pintura, sabes? Tu falaste nisso na nossa conversa, que te frustrava um bocadinho o facto de usares o corpo de alguém como tela, não é? Não deixa de ser arte na mesma, não é? E que aquilo não perdure no tempo, e que depois as pessoas morrem e não fica a obra e não sei o quê. Mas eu acho que tens que ver isso com outra perspectiva. E eu acho que ao contrário daquilo que tu achas, aquilo pode perdurar muito no tempo. Sim, já até há exposições, já vocês chegaram a ver aquelas peles que estão expostas lá. A tradição japonesa, eles são
Mas, aliás, isso acho que já se fazia na China, Japão, alguns, e recentemente apareceu uma notícia que se começou a fazer também nos Estados Unidos. Sim, mas depois tens outras... já imaginaram o processo? Não, mas tens outras variantes. Sim. Que é, imagina que tatuaste uma obra de que te orgulhas muito e que tu podes, se tu pintas também, já percebi que gostas de fotografia, da parte multimédia também, e tu podes imortalizar isso com outras obras, não é? Eu acho muito interessante tu teres uma obra de que te orgulhas na pele de alguém e a seguir tu fazeres uma sessão de fotografia com essa pessoa e até fazeres uma obra, um quadro onde está essa pessoa com a tua obra já, não é? Ao contrário daquilo que estavas a dizer, se calhar até uma dupla afirmação do teu trabalho, não é? Acaba por ser o trabalho como um fotógrafo, não é? Sim. Ou como um artista, não é? Tu não usas muitas vezes para os teus como inspiração, como eu uso. Por exemplo, esta semana estive a trabalhar numas peças para Nova Iorque em que estão várias figuras conhecidas, como o Gandhi, o Mike Tyson, que é um contraste grande, não é? Mas eu baseei-me em fotografias que vi, 2 ou 3 fotografias, e inspiro-me naquelas fotos, naquelas imagens. Tu, se fizeres isso inspirado nas tuas próprias imagens, nas tuas criações, com os teus modelos, com as pessoas, portanto, isso é um fator mais e não um fator menos. Eu acho que é uma coisa que tu podes explorar. Eu creio que já vi alguém a fazer algo do género, por causa da questão dos bodysuits, ou seja, aquelas peças de tatuagem que cobrem uma grande parte do corpo, e um tatuador que se juntava com um fotógrafo em parceria que faziam algo assim do género, até mesmo porque o próprio tatuador queria ficar com as peças bem fotografadas, ou seja, como um registro para arquivo. Sim. Para ter um arquivo. Mas também, de facto, aquilo que eu também disse ao Pedro é que o que me começou a incomodar muito agora como tatuador é que de facto eu antes tentava impor um bocadinho os meus desenhos, portanto a minha obra, nas pessoas, e o pessoal ia aceitando. Agora a corrente, não é? Porque a tatuagem infelizmente às vezes passa por correntes, como todas as artes, não é? E estamos a passar por uma corrente que é chamada o minimalismo e palavrinhas pequeninas. Quanto mais pequeno for, melhor. Tipo, eu não estou a tirar grande prazer disso, e ainda bem que isso aconteceu. Já começaste a dizer que não? Já comecei a dizer que não, e às vezes não fico triste quando um cliente falta, porque se eu tiver um cliente a faltar, ora bem, vamos lá preparar os pincéis, porque eu, de facto, houve uma fase que eu procrastinava um bocadinho, que eu dizia, tenho que começar a fazer umas telas e pintar, não sei o quê, mas depois era a questão de que senti que o meu dia precisava mais do que 24 horas, mas também vês que se aqueles, a comparação, se aquele consegue, eu também tenho que conseguir, que era ver que há tatuadores que tatuam tantas horas como eu, mas depois acabam sempre por ter tempo para conseguir pintar e bem, e aquilo estava-me a faltar e era isso que me estava a fazer falta. Então chegar à noite, estás cansado, a maioria das pessoas o que é que vai fazer? Vais cozinhar, comes, sentas-te no sofá a ver uma série. Houve um tempo que eu nem sequer tinha televisão em casa para não cometer esse crime, okay? Isto para mim é um crime, eu estou a perder tempo a ver uma coisa que não me serve para nada, em vez de eu estar a pintar e a desenhar uma coisa. Felizmente agora consegui levar isso mais a sério. Agora ou estou a pintar aqui no estúdio, ou já tenho uma tela em casa para à noite, quando não tenho um dia muito cansativo aqui no estúdio, chego a casa e começo a pintar. Mas assim, um dos segredos é dizeres não, que ficas com mais tempo. Há aquilo que tu não te identificas e há aquilo que não... É como eu faço. Se não me identificar com a peça, digo muitas vezes que eu não sou o artista certo para aquela peça. As pessoas ficam tipo espantadas e eu não sou o artista certo para fazer essa peça. E tu quando trabalhavas, quando tinhas o trabalho na indústria têxtil, tu pintavas então quando chegavas a casa? Era mais à noite? Sim. Eu sempre tive um ritmo de trabalho. Tu nunca vais fazer um bocadinho mais que os outros, ou ser notado mais que os outros, ou até desenvolveres alguma coisa um bocadinho mais que os outros, não trabalhas mais que os outros. Isso é... Só o talento não chega. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nasci com talento para desenvolver aquilo que eu faço. Acho que faço coisas e de forma que não há muitos artistas que eu conheça que sejam capazes de fazer e que tenham desenvolvido algumas técnicas e certos materiais como eu desenvolvi.
mas isso está assente nos pilares que tu tens que ter se quiseres ser um artista à séria. E, eu posso-te nomear 4, ok? 3 são importantes, são os mais importantes, depois há um que chega. O primeiro é o pilar do conceito, ou seja, tu tens que perder tempo em coisas que muitas vezes nem vais mostrar, nem vais vender. É o conceito, tu tens que perceber com os teus erros, sem te estares a colar a ninguém, sem estares, tu desenvolveres a técnica e chegares a um resultado que te agrade, mas que não tens, basicamente, todos somos influenciados por aquilo que vemos e por aquilo que vivemos, mas tu tentas teres o teu processo o mais puro possível e partires para o conceito sem grandes influências e sem barreiras também. E pensares mesmo que isto, se um dia chegar a mostrar numa exposição, tudo bem, senão vai ficar aqui, é para mim. Portanto, o conceito, desenvolveres o teu conceito, a tua linguagem. Como tu é que achas tu queres que o conceito comunicar? pode ser contaminado se tu fores um artista daqueles artistas que tipo, eu vou àquela exposição e eu vou, tipo, a exposição em Madrid, aquela Arco, que era aquelas exposições muito grandes. Tu achas que o processo criativo pode ser contaminado porque já estás a ver outros artistas a fazer coisas que tu até gostas? Não, porque tu tens que ser capaz de conseguir ver o trabalho dos outros, porque é uma área que tu gostas, não é? E tentares beber um bocadinho daquilo que os outros te dão como inspiração, mas não como forma de fazer. Ou seja, tu vês da mesma forma como tu vais a um concerto, não é? Por exemplo, eu tenho concertos comprados já para o 2023 e 2024, não é? Coisas como Benjamin Clementine, coisas como concertos de jazz, muitas coisas que eu gosto de ouvir. Da mesma forma, isso me influencia como ir a uma exposição. Ou seja, é uma forma de arte. Não distingo muito, percebes? Até das formas de arte que eu mais gosto, até a dança, por causa de toda a expressão corporal, a dança contemporânea, sou misturada com clássica, a mim mexe muito comigo. E, portanto, isso é como ir a uma exposição, é a mesma coisa. Ou seja, tu estás a beber coisas que isso vai muito daquilo que tu queres. Porque se vais a uma exposição, vais à Arco e percebes que há ali uma coisa que as pessoas até gostaram, pá, e vens com a sede de vir para o ateliê a fazer igual. Não, mas era isso que me acontecia, por acaso. Então imagina que tinhas ido a uma destas últimas, chegavas aqui e começavas a colar bananas com fita cola nas paredes todas. Sim. Não é? Não, eu não fazia um copycat, não era tipo, eu via, imagina, uma técnica, pá, a primeira vez que eu via um retrato hiperrealista de um tamanho grande, sabes, considerável, eu ao longe assim, isto é uma foto com uma qualidade do caraças, eu cheguei lá e vejo no título, oil painting, eu, não. Como? E eu começo a olhar para aquilo outra vez e digo, não pode ser. E, sabes o que é? Isto já foi aos anos. Eu andava na faculdade, foi para aí há 15 anos atrás que eu vi aquilo. Tipo, e sabes que nunca tive a coragem de fazer aquilo. Tipo, eu queria, e o que não falta aí é artistas de hiperrealismo, fazer retratos e autorretratos. E eu até tirei uma foto engraçada, um autorretrato, que é até a minha foto de perfil do Instagram, tem assim um líquido azul, que era para tentar fazer, já bué de gente faz esta cena dos líquidos, tens o Mike Tergas, que tem os modelos com mel em cima, e com óleo, o tal artista brasileiro que eu fiz o workshop online, também faz exatamente a mesma coisa, é o mel na cabeça, e eu, não vou pôr mel, vou pôr aqui um líquido azul qualquer, porque isto, pronto, acaba por ser igual, é a mesma técnica. Agora, fazer um retrato hiperrealista assusta-me, se eu acho que tem a técnica, talvez, mas não sei, havia coisas que eu vi nas exposições que me apetecia chegar a casa a fazer, mas lá está, também não mostrava, porque é tipo, já toda a gente sabe o que é que eu estou a fazer. A menos que o processo, que às vezes acontecia, era eu gostar do processo e depois aí sim tentar mudar ali alguma coisa para que ninguém associasse que eu estou a fazer um copy de outro artista, como há pessoal que já faz copies teus. Mas isso são outras coisas. Por isso é que eu te digo que um pilar importante, estávamos nos pilares, sim, desculpa. O pilar importante é o conceito. E o conceito muitas vezes passa por isso, por estares tempo numa coisa que tens que, isso que estavas a dizer, tirar o tempo da televisão, da net e não sei o quê, porque
no meu caso eu também tenho que dividir o meu tempo com os trabalhos, com as encomendas, com coisas que eu tenho para fazer, não é? Mas esse pilar é o fundamental. Tu criares um conceito e criares uma linguagem. Tu só chegas aí de várias formas. E a mais eficaz para mim é o pensar desta forma, que eu não posso dizer nada através da minha arte que seja interessante, porque a arte é comunicação. Eu não posso dizer absolutamente nada que não seja interessante se eu não for interessante. Percebes? Porque quando muitas vezes há pessoas que tecnicamente fazem umas coisas e imitam alguns artistas e não sei o quê, mas perguntas-lhe sobre a obra, o que é que aquilo significa, aquilo não significa nada, fizeram porque é bonito, ok? Mas o que é que nos faz ser pessoas interessantes e ter alguma coisa a dizer? Várias coisas. Viajar muito, cultivar-te, leres muito, ou seja, tu só podes como é que isto já me aconteceu, que é, até gosto de um determinado artista que eu não conheço o artista e a obra até é interessante, eu leio as minhas coisas acerca da obra, eu admiro a obra, e depois quando conheci o artista é impossível aquela obra ser interessante. Porque o artista não diz nada, não tem nada para dizer, não viveu nada, não fez faz aquilo de uma forma quase orgânica, mas mecânica também, percebes? E cada vez mais com os meios digitais, as pessoas querem saber quem é o artista, que tipo de pessoa é que é, as vivências que o artista tem. Portanto, para desenvolveres um conceito consistente, tu tens de ser consistente. Tens que dedicar horas ao trabalho e ser consistente como pessoa e naquilo que tu queres dizer, não é? E tem que ser interessante aquilo que tu queres dizer. Não vamos aprofundar muito cada pilar, senão não saímos daqui. Outro pilar, o pilar comercial. Nós gostamos pouco de falar dele, não é? E quem é artista gosta pouco de falar dele, mas temos que pensar que a partir do conceito, se queremos viver daquilo que fazemos, vamos ter que vender aquilo que fazemos. Não é? Portanto, há uma vertente comercial no nosso trabalho. Chega uma hora que, como eu fiz num determinado momento, que parei com aquilo que fazia profissionalmente e passo a fazer da arte da minha vida, eu tenho que pensar um bocadinho na minha estratégia comercial. Vou trabalhar com uma galeria, vou entregar exclusivamente a uma galeria, vou trabalhar de forma independente, vou pegar numa mala, vou mostrar o meu trabalho aos arquitetos de interiores, vou trabalhar com o cliente particular diretamente. O que é que eu quero fazer? Termos uma estratégia comercial, isso é importante. Se queremos fazer disso, carreira. O outro pilar é o pilar, precisamente, do teu percurso e o pilar da tua carreira. Onde é que vais expor? Porquê é que vais expor naquele sítio? Se é numa galeria que queres expor, se é num museu, se é numa Câmara Municipal, portanto, tens de ter algum cuidado também em construir carreira. Porquê? Porque tudo isto está ligado. Ou seja, tu, se mostrares em sítios com visibilidade e se o teu trabalho for apreciado e se as pessoas gostarem do teu trabalho, depois a parte comercial também vai funcionar. Começas a ter uma estrutura confortável para poderes tirar tempo também para o conceito, não é? Portanto, tudo isto funciona em conjunto. Quando consegues mais ou menos a estabilidade nestes 3 pilares, que é teres tempo para desenvolveres o conceito, mostrar as coisas que as pessoas se calhar nunca viram na vida e tu estás a mostrar aquilo pela primeira vez, tens a parte comercial mais ou menos salvaguardada, porque tens as tuas encomendas, tens as galerias que te representam, que também vão vendendo os teus trabalhos, também te vai entrando o dinheiro por essa via, e a tua carreira também, vais tendo convites para expor aqui, ali, portanto, quando isto está controlado, eu tenho um quarto pilar muito presente, que é o pilar social. Ou seja, se a vida me dá a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, se ganho dinheiro com isso, também tenho a preocupação de ajudar os outros. E essa parte do pilar social é, para mim, fundamental. Ajudar os outros, apoiar causas, dar início a algumas causas, fomentar outras, e nem sempre tem que ser visível. Mas chegas a um certo ponto que a visibilidade que o teu trabalho tem, ou tu tens como artista, e a consideração que as pessoas também têm por ti, faz com que elas participem e contribuam, e a usar isso também. E esse começa a ter um retorno incrível, que nem imaginas. E fazes isto com altruísmo, sem esperar nada em troca, porque estás a dar, mas recebes muito. A primeira parte emocional é brutal. Tu se estiveres envolvido num projeto em que, como estou muitas vezes, que envolve pessoas com deficiência, crianças e não só, quando tens a oportunidade de trabalhar com eles e abres o teu ateliê e estás com eles a fazer coisas, e tu tens uma oportunidade,
brutal tu és mais beneficiado que eles, mas muito. Sim. Ouves as experiências deles, a forma como eles falam, porque são realmente pessoas especiais mesmo, e que veem o mundo de uma forma muito especial. E nós não nos podemos esquecer que a maioria dos artistas que nós admiramos e que são aclamados, e que muitos deles até nem foram famosos quando eram vivos, mas depois de morrerem se tornaram incrivelmente famosos, como o Van Gogh e outros artistas, que todos eles tinham graves perturbações mentais. Portanto, eles viam o mundo de outra forma, por isso é que eles faziam... Estávamos a falar um bocado disso, que é os freaks, nós daqui a bocado vamos tocar nesse assunto. Mas é verdade, que as pessoas têm uma perspectiva diferente da vida, e essas pessoas só por si já têm coisas para te contar. Eu estava-te a falar há bocado da consistência da tua vivência, mas essas pessoas já nasceram com essa consistência, com essa vivência. Ou seja, tudo que passa por elas, não é? E a forma como elas vivem o dia-a-dia muitas vezes é um desafio para elas. E a forma como elas expõem esse desafio através da arte, porque são muito espontâneos, entendes? Não são nada hiperrealistas, nem são... Sim. É uma pincelada muito solta, muito liberta, nós notamos isso. Portanto, essas pessoas já... A vida delas, sendo reduzida muitas vezes a um perímetro geográfico muito reduzido, é o mundo delas. Não é? E é o mundo visto pelos olhos destas pessoas. Portanto, os primeiros beneficiados somos nós, com o apoio a estas causas. E abre-nos a mente também para compreendermos o mundo de uma forma diferente. Voltamos ao ponto de há bocado. Se tu és sensível a essas coisas, faz-te, sem dúvida, uma pessoa melhor. Não é? Sim. E tu seres uma pessoa melhor, tens coisas mais interessantes para dizer. Portanto, acaba por ser um retorno incrível, não é? Aquilo que tu dás é tão pouco em relação àquilo que tu recebes, portanto acabas por ter essa obrigação, e garanto-te que todos os artistas com carreira feita, a uma determinada altura, sentem essa necessidade, essa sensibilidade. Portanto, isso é importante, esse pilar também. Isso é brutal. Nós tivemos também um tópico quando te visitei no teu ateliê que eu acho que a maioria das pessoas, especialmente quem está a seguir artes, pensa nisto, já ouviu isto, que é, nos dias que hoje correm, como já sabemos, seguir artes numa perspectiva profissional é visto por terceiros de uma forma muito desvirtuosa, como uma decisão imprudente por quem a toma, portanto, pelo artista. Ou seja, tu já ouviste que ser artista, isso não é uma profissão, não é? Sim. O que é que tu... Não, isso é cultural. Isso é cultural, não é? E tu experienciaste isso? Eu experienciei isso porque eu acho que não seria uma hipótese sequer para o meu pai eu ser artista plástico. O meu pai não é só meu pai, é mesmo meu amigo, mas meu amigo de verdade. Mas na minha adolescência não foi fácil o meu pai perceber esta minha vertente. Eu lembro-me que chegava com um desenho incrível, mas incrível. Eu lembro-me de que aquilo eram os professores na escola a chamarem outros professores para verem o desenho, que era um pescador incrível que eu tinha feito a carvão. E eu lembro-me de ter chegado, e era miúdo, e tinha feito uma peça incrível. Eu lembro-me de ter chegado a casa e mostrar ao meu pai e disse assim: pai, olha para este. E o meu pai olhou e literalmente fez assim. Portanto, ou seja, é cultural, tipo, não é uma coisa tipo, grande cena, não é? Ele se calhar não te queria estar a dizer que sim. Não, mas é um bocadinho, mas eu acho que herdei um bocadinho nisso, que eu também, para elogiar os meus filhos, também é assim um bocadinho. Sinto muitas vezes que se os estiver a elogiar muito, sim, eles não se esforçam tanto. Eles não se esforçam, exato. Pronto, mas de facto era cultural e era transversal a outros colegas meus que não era fácil nós impormos que queríamos estudar belas artes e que queríamos ser artistas, não é? Não é fácil, mas deixa de ser assim, não é? Até porque muitas vezes, quando eu recebo no ateliê miúdos e muitas vezes os pais e educadores e professores, eu tento sempre incentivar e há maior abertura. Há outra coisa também que isso é verdade, a forma como o artista é encarado em Portugal é muito diferente da forma como é encarado lá fora, e eu sinto isso, não é? Por exemplo, acho que foi em 2017 que eu fui convidado pelo governo suíço a expor na Suíça. Eles fizeram um evento que se chama
o que se chamou Olá Portugal, e foram fadistas conhecidos cantar. Foi o chefe Hélio Loureiro cozinhar o bacalhau para 500 pessoas lá na Suíça, e pronto, era uma forma eles dedicam, acho que é de 2 em 2 anos, falam sobre um país e dedicam algum tempo a mostrar a cultura desse país. Portanto, aquilo não era para mostrar aos imigrantes portugueses, mas era para mostrar aos suíços o que é a cultura portuguesa. E o Vils foi um dos artistas convidados e eu fui outro artista convidado. Esteve o Museu da Moda, teve o Museu do Design Português, pronto. E a forma como somos recebidos é completamente diferente, e a forma como somos vistos da forma como somos aqui. Aquilo foi tudo em mala diplomática. Eu fui recebido, eu senti-me uma estrela, não é? Portanto, porque eles apreciam realmente e valorizam o artista. Eu também sou representado por uma galeria nos Estados Unidos, em Nova Iorque, e a forma como eles veem o artista é completamente diferente de lá do que a forma como as pessoas até perceberem a dimensão daquilo que tu fazes, não é? E onde é que já chegaste e aquilo que tu alcançaste. As pessoas estão sempre muito de pé atrás e é sempre quase visto como é quase uma profissão marginal, não é? Uma das perguntas que por acaso eu tenho aqui preparada para ti, e pronto, isto podia dar pano para mangas, que é assim: achas que a disciplina de educação visual que tu tiveste, que eu tive, que faz parte do currículo nacional de ensino, está a ensinar competências necessárias para que as crianças sintam ou até sonhem que a arte pode tornar-se uma carreira de prestígio? Depende muito do professor que apanhaste. Não é? Tu repara, muitas vezes... Porque o currículo é muito repetitivo. Mas nós ouvimos dizer, eu não gosto de matemática. E às vezes a culpa não é da matemática, é do professor. É do professor. Não gosto de inglês, a culpa é do professor. Mas nas artes, se calhar até mais do que nas outras áreas, o professor de educação visual e o professor tem um bocadinho também essa obrigação pedagógica de dar esses recursos e até dar uma certa liberdade. Há um problema por acaso nisso, porque eu fiz formação e mestrado para ser professor de educação visual e não sou por causa disso, que é, tu não podes fazer aquilo que te apetece, porque na minha cabeça é tipo, a sério que o currículo é exatamente igual há 20 anos atrás, quando eu estava no 6º ano, fazer os postaizinhos de Natal, é tudo a mesma coisa, não é tipo... Vamos experimentar uma técnica acrílica e telas? Não é nada disso. E então dizem, não podes sair, eu não podia sair do currículo, percebes? Mas o ensino tem que ser assim. Portanto, tu não podes fazer matemática sem saber a tabuada. Sim. Portanto, acaba por ser assim. O que eu noto é que há uma maior abertura daquilo que me está próximo. Vou-te falar, por exemplo, o meu filho mais novo, que tem 14 anos agora, o Guilherme, é incrível, tem um talento brutal. Eu vejo ali muito potencial. E também é excelente aluno. Só que mas estás a ser espremido na escola? Mas não é na escola, mas os professores incentivam em projetos paralelos e incentivam a fazer coisas um bocadinho fora da escola. Porque essa parte ele vai ter que aprender, não é? Sim. Tu não consegues fazer arquitetura sem obedeceres a umas certas regras, tens que cumprir certas regras, senão o edifício depois vai cair, não é? E eles estão-te a dar uma base. Sim, Que o professor, se tiver um bocadinho de visão artística e que não queira chegar lá e descarregar a matéria e dizer hoje vamos desenhar a pinha assim ou fazer assim ou a folha, e quiser dar um desafio maior, em sala de aula pode-se fazer isso também. Agora, eu acho que depende muito de professor para professor, não é? Sim. Não é tão estanque como isso. Porque eu estou a falar isto porque eu lembro perfeitamente, não é? Parece que foi quase ontem que ainda estava na escola a ter artes visuais e de facto havia professores e quer dizer, se eu já gostava de estar ali, havia alturas que eu não gostava assim tanto e de facto era por causa do professor. Sinto até que não apanhei o comboio, por exemplo, da matemática, porque se calhar no 5º ano e no 6º eu fiquei logo traumatizado com a minha professora, nunca mais consegui apanhar o comboio a matemática, não consegui ser um bom aluno, porque primeiro tinha mesmo medo de ir às aulas. Portanto, os professores de facto fazem aqui às vezes uma problemática que traumatizam mesmo os miúdos. E depois há uma questão, e eu tenho que ser completamente honesto nisso, que é
e que me perdoem alguns professores se eu estiver a ser injusto naquilo que eu vou dizer, alguns professores de educação visual e da área artística, muitos deles gostavam de fazer disso vida e não conseguiram. Conseguiram ser artistas? Ser artistas, pois. Muitos. Não conseguiram se ingrar como artistas. E quando há alguma frustração nesse aspecto, é pena que às vezes são os miúdos que paguem a fava, não é? É tão verdade que quando eu estava no mestrado, a maioria dos meus colegas de mestrado eram professores. Isto que eu acabei de dizer é muito polémico e de certeza que vai criar comichão a algumas pessoas. Mas é que é verdade. Mas eu sinto que é a verdade. Portanto, acho que existe ali alguma frustração e por não terem conseguido, se calhar também acham que os miúdos que não vão conseguir, ou que, não sei, não percebo muito bem, mas sinto isso, infelizmente. É porque eu, quando estava a fazer a formação, a maioria dos alunos do mestrado eram já professores, ou seja, eram o antigo curso de Educação Visual, para seres professor só precisavas ter a licenciatura. Agora eles tinham que fazer mestrado, então agora estavam a fazer mestrado com pessoas mais novas como eu, que tinham acabado de fazer a licenciatura, estávamos a fazer mestrado, e eles disseram, na altura quando estávamos a ter algumas aulas que no mestrado às vezes ainda tínhamos, muitos deles vieram ter comigo e disseram, se fosse a ti não ia dar aulas, meu. E eu até pensei que eles estavam a dizer aquilo numa de que tens medo da concorrência? E ele, não, tu não, da maneira que tu desenhas e gostas de pintar, tu vais perder isso tudo. Tu não vais ter tempo para isso. Tu vais ser só planificações. Vais ter a fazer planificações, a planificar as aulas e depois a tirar os miúdos, vais chegar a casa. Quando tiveres filhos, achas mesmo que vais ter tempo para estar a pintar? Tipo, tem que ser agora. Tipo, se é isto que gostas, não vais dar aulas. Estou a fazer mestrado para quê, meu? Na verdade, eu já estava a fazer o mestrado, mas já tatuava. Eu já sabia o que queria fazer. Era tatuar. Já viste que tu vais, mas aquilo foi... tu vais identificando o problema das aulas realmente às vezes não terem... se tu tinhas qualidade para ser professor e não sei o quê, acabas por não querer, porque sabes que se vais para ali também entras num circuito que não te interessa. E eu ia saber que se eu fosse professor, eu ia acabar depressivo, porque se eu sei que o futuro que eu imaginei para mim quem me dera, tipo, o que eu quero mesmo é ganhar a vida a fazer aquilo que eu gosto. Isso é que é o bom, não é? O prazer da vida é tu trabalhares numa coisa que tu gostas, nunca vais trabalhar um dia na tua vida. Claro. Se eu estive a imaginar-me a estar a dar aulas a miúdos, que tive a experiência, há dias que é muito giro, há dias que não é nada giro, não é? Tipo, os miúdos estão chatos, e a pensar fazer isto repetidamente durante vários anos, de facto não é que eu vou buscar o tempo para continuar a minha carreira artística. Eu não vou ser artista, eu vou ser um professor que vai estar a ensinar o mínimo que sabe, porque nem sequer não vou ter tempo para mim para explorar outras técnicas e ensinar-lhes a eles. Acabei provavelmente por essa parte da profissão de educação, de professor de educação visual. Péssimo, eu tinha skill, mas... Eu sou péssimo a ensinar, eu tenho pouca paciência, ou seja, aquilo que é muito simples para mim, não é? Não te vou dizer o nome, mas eu tenho um artista que é conhecido, amigo, que sentia alguma dificuldade em desenhar mãos, em pintar mãos, e então foi ter comigo e disse-me, precisava que me desse uma ajuda, porque eu não... E então tipo, eu sou péssimo a ensinar. Então, entendes? Tu és aquele o que é evidente. É assim que se faz, estás a ver? É um bocadinho, olha, é assim. E é assim, olha para a tua mão, tu não vês que não é assim. Não vês que isto tem que ser assim. Quem diz isso diz... é que nós sabemos, parece muito fácil. Não, nós pré-concebemos coisas, por exemplo, um olho. Quando estamos a pintar um olho, pré-concebemos que é um arco em cima, um arco em baixo, uma bolinha no meio, não é? Não é nada disso, depende do ângulo que tu estás a olhar. Nós nunca vemos a bola completa dentro, o círculo completo, portanto, depende muito do recorte que tem e onde queres que... Mas para mim são coisas quase naturais, é como a luz, não é? Eu sinto, se estiver a inventar uma peça qualquer, tu também já estás a imaginar a luz da esquerda para a direita, logo a sombra vai ser... Exatamente, tu consegues imaginar isso, e portanto é uma coisa... eu pinto todos os dias, portanto para mim era de admirar se as coisas não saíssem, não é? Mas sou péssimo a ensinar, mas sou ótimo a motivar. Então o que é que eu faço? Eu recebo, mas muitas vezes, miúdos de 4 anos, 5 anos, 7 anos, 15 anos. Então chegam lá, isto é maravilhoso quando chegam miúdos imagina, com 6 anos, sentes lá no meu ateliê e converso com eles um bocadinho antes de fazer uma visita lá ao ateliê.
E faço sempre uma pergunta, que é o que é que vocês querem ser quando forem grandes? Então eles dizem as coisas mais tipo astronauta, bombeiro, não é? Polícia, aquelas coisas, jogador de futebol como o Ronaldo, não é? Aquelas coisas todas. Fazemos a visita e eu vou-lhes falando, mas falo com eles como se fossem adultos. Portanto, eu explico-lhes a peça, pergunto-lhes, depois eles são completamente sem filtros e honestos. Eles gostarem, gostam, se não gostarem, eles dizem-te sem problema nenhum. Mas é engraçado perceberes como é que a tua arte comunica na forma mais pura, quase, não é? Porque eles são, aquilo é quase uma comunicação e uma linguagem imediata com eles, e este exercício é espetacular. Depois, no fim, volto a sentá-los, eu tenho vídeos, montes de vídeos com isso gravado, que volto-lhes a fazer a pergunta. Então o que é que querem ser quando forem grandes? E a resposta é de todos, mas de todos. Artista! Presumo que quando chegarem a casa os pais não vão ficar muito felizes com isso. Mas pronto, mas eu tenho esta obrigação de motivar. Como muitas vezes ir a uma universidade e falar com os alunos sobre o que é ser artista em Portugal e que é possível. Portanto, se eles quiserem ser mesmo, é possível serem artistas. Portanto, essa parte da motivação. Não sendo eu bom a ensinar, mas a motivar, acho que tenho dado alguma vontade a algumas pessoas que eu tenho, que eu sei que têm. Porque eu acho também que o que falta de facto aos miúdos é mesmo verem alguém, sabes, um verdadeiro artista a fazer à frente deles. Imaginar a experiência de ser um miúdo a ir ao teu ateliê e ver-te a fazer aquilo, certamente vai criar na criança um frenesim de emoções que é tipo, ei meu, isto está a entrar. Claro. Bem, eu lembro que eu quando comecei a desenhar, certamente foi por alguma coisa externa. Por acaso é uma das perguntas que eu tenho aqui para ti, mas vou deixar para mais daqui a bocado. Mas a cena das crianças, as crianças motivam-se mesmo muito com o ver, porque quando estava a fazer o estágio, ou seja, a dar aulas aos miúdos, as professoras, pronto, tinham o jeito delas, eram aquelas pessoas antigas, sabes, eram ainda os dois professores. Quando os miúdos estavam a tentar perceber como desenhar, sei lá, uma árvore, e eu estava ali e juntava-os todos na mesa, explicava-lhes, ia fazer o desenho bonito, não é tipo a fazer o desenho a despechar, é bonito, que é para eles sentirem mesmo, e os miúdos ficavam com aquela cena de uau! Para eles aquilo é excelente ver, mas agora vai tentar fazer. A minha tese de mestrado foi o porquê que as crianças param de desenhar. Porque eu sinto que quase todas elas, eu acho que o desenho é uma cena que vem mesmo dentro delas, em qualquer uma. Dás uma folha a uma criança e lápis, eles desenham. Chegam ali àquela, não sei se concordas com isto, mas queria saber a tua opinião, que é, eu acho que chega ali àquela idade, 12, 13, quando eles já começam a perceber que aquilo que eles estão a tentar representar como mais real e não estão a conseguir, eles começam a ficar frustrados, e se não houver a motivação, porque eu acho que é tudo uma questão de motivação, se não houver a motivação certa por trás, eles acabam por desistir. É verdade, e tu repara que, por exemplo, as pessoas com deficiência, as crianças pintam muito. É uma atividade que os ajuda a evoluir muito e terapêutica, não é? E nunca param. Continuam a crescer, continuam a fazer isso. E esse filtro deixa de existir. Isso que estavas a dizer de quererem ser mais profissionistas, o importante é que alguém lhes diga que não é preciso. O maior inimigo do artista é a perfeição. Espera aí que eu acho que eu tinha lido aqui uma pergunta, mas... É o maior inimigo do artista, percebes? É a perfeição. É tu nunca dás um trabalho por terminado e queres sempre melhorar, mas não tem que ser, o trabalho não tem que ser perfeito, percebes? Portanto, se estás em busca da perfeição, vais ser frustrado a vida toda, não vais conseguir chegar aos resultados, porque há sempre alguém que faça mais perfeito. Mais perfeito. E até podíamos ir depois um bocadinho ao hiperrealismo, porque eu até acho que é uma coisa que faz cada vez menos sentido. O hiperrealismo, nós temos fotografia, isso fazia sentido quando os reis e os papas não havia fotografia e queriam ter... Porque é que tu estás a fazer uma coisa igual a uma fotografia? O que é que aquilo te transmite mais do que transmite a fotografia? Nada, aquilo já há uma obra fotográfica daquilo, não faz muito sentido estar a reproduzir aquilo. Ao contrário, eu acho que devemos desconstruir. Eu cada vez me preocupo menos com o pelo, o poro e... Não, é passar a imagem. Mas eu ia-te dizer uma coisa polémica relacionada com os miúdos, mas polémica também relacionada com o meio artístico e com as galerias da arte e com os lobbies existentes na arte.
Estavas a dizer, e o teu ponto de vista é válido quando dizes, as crianças depois deixam, não é só por isso, as crianças vão perdendo o interesse também pelo desenho e pela pintura, porque deixam de ser estimuladas. Os pais continuarem a levar à galeria de arte, à exposição, mas as exposições e as galerias de arte, no seu geral, não estão formatadas para receber crianças por vários motivos. Primeiro, a criança não compra. Sim. Não é cliente. A criança faz um bocadinho de barulho, ok. Também faz um bocadinho, perturba um bocadinho ali o ambiente. E aquilo que eu te disse há bocado, a criança é honesta. E a criança, se olhar para o quadro e não gostar, vai dizer que não gostou. E existe um lobby enorme das galerias de arte, que é que eu acho... O problema é que muitas pessoas não têm coragem de meter o dedo na ferida, percebes? E eu sou representado por galerias de arte, como te disse há bocado, sou representado por uma galeria importante em Nova Iorque, sou representado por uma galeria cá em Portugal, também, que me representa no Sul, mas sem exclusividade, ou seja, vou fazendo as minhas coisas. Mas o que acontece muitas vezes é que imagina que tu trabalhas com uma galeria XPTO cá no Porto, ou em Lisboa, a galeria vai-te defender que quer vender, evidentemente, as tuas peças, não é? E vai dizer bem do teu trabalho. Mas não tem que denegrir o trabalho de outros artistas só porque não trabalha com esse artista, entendes? A galeria tem que ser quase uma instituição que promova a arte no geral e que não pense só na parte económica, porque é isso que acontece, entendes? Portanto, tu és artista, uma galeria trabalha, imagina, com 60 artistas e aqueles 60 são os melhores e os outros não valem nada porque não são representados por eles. Mas depois há outra coisa ainda que eu considero realmente mais grave, que é este lobby artístico quer-te fazer acreditar que tu não percebes da arte. Uma das coisas que me acontece com frequência é alguém entrar no meu ateliê e dizer assim: Pedro, eu gosto muito do seu trabalho, eu gostava de ter uma peça sua em casa, queria saber se tem alguma coisa disponível, se pode fazer alguma peça, mas eu digo-lhe já, eu não percebo nada de arte. Já ouviste isto montes de vezes? Já. As pessoas querem quase salvaguardar-se e dizer assim: eu gosto daquilo, mas atenção, eu não percebo nada de arte. Como é que a pessoa não percebe nada de arte? Alguém fez crer àquela pessoa que ela não percebe de arte. Tu quando metes uma música e estás a ouvir, tu sabes se gostas ou se não gostas, certo? Sim. É arte na mesma, certo? Tu vais ver um espetáculo de dança, sabes se gostas ou se não gostas. E as artes plásticas são exatamente a mesma coisa. Tu sabes se gostas ou se não gostas, se aquilo comunica contigo ou se não comunica. Como é evidente para uma galeria ou para um marchand que te vai dizer assim: olha, isto é do artista XPTO, como há cá alguns no Porto, um dia deixa eu começar a falar nomes sem filtros, mas que te fazem uma grande aborrada e te fazem uma grande escultura. Peço desculpa, então ia pedir só para a próxima bocadinho. Okay. Eu por acaso... Imagina, há coisas que tu vês e que não sentes nada quando vês. Imagina, tens um quadro que é uma gatafunhada, ou vês uma escultura que até pode ser vandalizada porque as pessoas não a entendem, ou pode ser não sei o quê, porque realmente aquilo não está a comunicar. Entendes? Eu por acaso ontem fui dar uma voltinha ali às galerias de arte, porque eles devem ter feito as aberturas, não sei se foi este fim de semana. Primeiro sábado de mês, Bombarda, não é? E foi literalmente a cena de entrar numa galeria e adoro isto. Até a minha avó fazia. A cena a minha avó fazia. Há certas coisas que eu de facto não consigo apreciar e estão lá. E depois eu vejo, eu vejo os valores e fico tipo, mas isso é outra coisa. Para tudo. Há outra coisa. Há peças que tu podes ver numa exposição e ver uma peça e estás a ver a peça solta, e muitas coisas que chegam ali às exposições são às vezes o resto de uma exposição, alguma coisa que esteve no outro lado e chegaram ali duas peças e estás a ver aquilo fora de contexto. Sim. Às vezes também não nos podemos precipitar a avaliar, porque às vezes a obra é muito interessante e só está ali um fragmento. Mas há coisas que literalmente nos querem fazer gostar e dizem-nos assim: olha, aquilo é bom, compra que aquilo é bom investimento, olha que aquilo é incrível, aquilo é não sei o quê. Mas aquilo não comunica contigo. Uma coisa é tu, se comprares por investimento e sabes os valores de mercado, é como estejas a comprar ações ou um Bitcoin, que aquilo vai subir. É um investimento. Isto tudo bem. É para pôr em tua casa, queres uma coisa que comunique contigo, não é? E comunique contigo de uma forma que tu te identifiques. Se compraste porque te disseram que era bom, percebes o que eu estou a dizer? Quer dizer, tu estás a comprar aquilo porque o galerista te convenceu que aquilo é bom, porque aquilo não comunicou nada contigo. Tu não te identificaste, mas ele está-te a dizer que aquilo é bom. E uma peça que tu dizes que é incrível, que comunica contigo, isso não...
Percebes? Quem é que avalia? Tu não percebes da arte? Pô, Tu percebes da arte que comunica contigo. A peça é para quem? Uma para ti. Uma das perguntas que tínhamos ali era, como é que era? Como é que nós como artistas podemos valorizar e vender a nossa arte? Isso é a lei do mercado, meu amigo. Isso não tens como, percebes? É a lei do mercado, oferta e procura. Porque como há bocado estavas a falar que é um lobby, estavas a falar um lobby nas galerias de arte, não é? Claro. Isso não tira se calhar um bocado a lata e a coragem aos artistas chegarem lá, tipo, nunca expuseram e chegam, será que eu devo entrar aqui e mostrar o meu trabalho? Como é que eu faço isto? Para uma galeria de arte é um negócio, puro e duro, não é? Ou seja, eles querem, eles comercializam o trabalho, não é? Eles não o fazem, é negócio, compra e vende, ok? Eles podem ver potencial num artista que nunca expôs e achar que aquilo é incrível e apostar no artista, ou podem querer trabalhar com artistas consagrados. O que é que faz o valor do teu trabalho? Como é que tu sabes que um quadro teu custa X ou custa X? É a oferta e a procura, como em todos os negócios. Okay. Tu podes dizer que podes pintar um quadro e pôres um valor de 100 mil euros no quadro, mas se ninguém comprar, o mercado diz que o quadro vale 100 mil euros. Não te vai dizer que vale 100 mil euros. Agora, se tu pintares 10 quadros e vendes os 10 por 100 mil euros e tens encomendas por 100 mil euros, a seguir metes a 150, 200 ou 1 milhão, ou o que seja, e o mercado compra, é oferta e a procura. É isso que faz o valor monetário. O valor artístico não. O valor artístico não é possível de medir. Tu podes estar a meter uma experiência incrível num quadro e o quadro ter ali tanta força, tanto conceito, tantas coisas e quereres dizer tanta coisa e as pessoas nem conseguirem absorver aquilo ou não valorizarem aquilo porque a peça nem é bonita, não é? Eu este ano fiz um desafio a mim mesmo, que foi representar o ano de 2022 numa peça, e fiz uma peça um bocadinho polémica. Eu vi, está brutal. A do Putin e a Rainha. E a Rainha de Inglaterra, não é? Portanto, é uma mistura, é no mesmo quadro um retrato da Rainha de Inglaterra. Depois, quando depois editarmos o vídeo, até podemos pôr essa imagem. As imagens do sim, também podem ver na minha página que está lá, no meu Instagram. E essa peça é mesmo isso, é uma peça um bocadinho mais interventiva. Não é uma peça que eu fiz para ser bonita. Não, é a mensagem. Não é? Fizeste com o cariz de vender? Não, a peça está mesmo por ser. A peça não está à venda. A peça tu viste no meu ateliê, até está num sítio um bocadinho mais reservado, e é uma peça que eu espero guardar para mim, porque para mim representa o ano de 2022, o desaparecimento de um símbolo monárquico como a Rainha de Inglaterra, que no fundo representava, podemos gostar mais ou menos, isso é indiferente, mas concordámos todos que representava um bocadinho valores, respeito, uma Europa madura, uma Europa com regras, não é? E então depois aparece ali a cara do Putin no meio, não é? Da mesma peça, que no fundo ele não veio substituir a rainha, mas é um personagem uma mudança de paradigma que deu início a uma guerra que nos está a afetar a todos, não é? e que está a trazer consequências complexas para a Europa e para a humanidade. Mundo, sim. Portanto, e essa peça é uma peça completamente interventiva, com uma comunicação forte, mas eu entendo que não é uma peça fácil de conviver. Por exemplo, ela está no meu ateliê lá numa zona, mas eu provavelmente na minha casa, na sala, não punha, porque eu não queria sentir ou não queria ter essas sensações todos os dias quando entrasse em casa. Pronto, eu ia dizer o peso. Também mas é isso. Acho que o termo mais é a densidade, não é? Exatamente. A densidade da peça. É isso. E o conteúdo emocional é muito pesado, é uma coisa que... E tu notas, depois eu vou-te mostrar, não sei se tu chegaste a ver, porque tu tens ali a parte do olhar, os olhos da rainha, e a parte tu notas logo que é a boca do Putin, e depois tens aquele fundo preto carregado. E o olhar eu acho que é o mais impressionante, que é o olhar é uma mistura dos dois. Se olhas para a cara, sim, parece, e também parece do Putin. Parece, portanto, acho que a peça está bem conseguida por isso, é que tu consegues notar ali um olhar, de alguma forma conseguires ver a rainha, porque tens o cabelo da rainha, a coroa, não sei o quê, depois parece que tens ali meio o olhar dela, mas se isolares tudo, tirares a coroa, também tens o olhar do Putin. Portanto, por isso é que eu acho que a peça é intensa e está bem executada, e como eu te disse há bocado, sem ir à pestana e ao percebes? Portanto, o conteúdo está lá. Portanto, tens de pensar também que o tempo que gastas numa peça
depois começa a ser também importante na tua vida. Os anos vão passando, não é? Eu fiz 49 há 2 dias atrás, portanto já tem quase meio século, e o nosso tempo é aquilo que nós temos de mais valioso, não é? E não sabemos quanto é que temos. Eu não sei se vou chegar aos 50, portanto, temos que ter o critério como é que nós gastamos o nosso tempo. Se vale a pena estar a dar mais 700 pinceladas naquele quadro, se ele já transmite aquilo que nós queríamos, a mensagem que nós queríamos transmitir com ele, não é? Daí aquilo que eu te disse há bocado, que às vezes a perfeição sobre o perfeccionismo, é que era um uma das artista, perguntas que tínhamos aqui, mas tu acabaste por responder. Nós conversamos de uma coisa lá no teu ateliê que eu pensei muito sobre aquilo que me disseste e tive a refletir se fazia a pergunta. Eu há bocado perguntei e disse, eu acho que esta pergunta é um bocado mandar a farpa para a fogueira, mas eu vou ter que a fazer. Eu também só respondo se quiser. Só respondo se quiser. Que é, eu tenho assistido ao longo dos anos, tu já notaste, quanto eu acho eu, que é as escolas ou faculdades de artes de estarem a tornar uma plataforma para jovens adultos mostrarem a sua irreverência exterior mais do que propriamente a instituição. Como é que. Espera aí. Então é assim, as escolas e faculdades de artes estarem-se a tornar uma plataforma para jovens adultos mostrarem a sua irreverência exterior do que propriamente serem uma instituição para se lançar artistas a sério. Sim, eu percebo completamente o que estás a dizer. Numa das palestras que eu tive numa universidade cá no Porto, eu falei precisamente sobre isso, não é? Eu olhei estava a olhar para eles e dei-lhes os parabéns aos alunos todos, que eles tinham uma pinta incrível de artistas, não é? Espetacular. Estavam artistas feitos ali já. Tinham tudo. Tatuagens fantásticas, se calhar até tatuaste algumas. Uma roupa brutal, um penteado incrível, uma roupa espetacular. E estavam artistas feitos visualmente, não é? Tu olhavas para eles e pareciam realmente um estereótipo de artista. Mas depois a má notícia é que poucos daqueles vão chegar a fazer da vida a arte e conseguir se ingrar no mundo das artes. Portanto, nós há bocado estávamos a discutir sobre isto, exato, porque há aqui umas opiniões que... Sim, não, é porque efetivamente hoje em dia acho que há muito essa ideia de que o ter o aspecto do artista, o pessoal fica com a sensação de que vai conseguir colocar dentro de si também o olhar para o espelho e não sei o quê, exatamente, que é fora da caixa. Mas exatamente, sentir que é um artista simplesmente porque parece um artista. Mas eu sou tão artista dentro da minha cabeça e tão marado e tenho tantas tatuagens no meu cérebro, se eu fosse exteriorizar isto eu ia escandalizar toda a gente. Exato, eu estava a dizer algo porque o chamado conceito de ser o freak foi o termo que eu usei assim, usando calão, foi o termo do freak. E muitos artistas que nós temos como referência foram falados. Ainda há bocado falar, o Van Gogh era um freak do caralho. Exato. E muitas vezes o artista, o aspecto que tem, é uma pessoa completamente normal a vestir e completamente tranquilo. Mas muitas vezes o aspecto exterior, as pessoas acham que é um estilo e muitas vezes não é. É romantizar a cena do artista pobre, louco. Eu acho que é isso que às vezes vejo. Sabes porquê? Porque às vezes a cabeça do artista, e eu entendo isto perfeitamente, às vezes a cabeça do artista está tão focada na obra e está tão imbuído naquilo que está a fazer, que os sapatos que se meteram não são importantes. Cor, ou não sei o quê, não é importante. Exatamente. É mesmo a falta de importância. O problema mas eles não estão a pensar nisso. O problema é quando tu te esforças para ter um outfit de artista. Exato, é o que acontece. É que isso aí é que não é artista nenhum, percebes? Porque o artista verdadeiro tem um estilo, tem um cabelo todo emaranhado, todo marado e tem não sei o quê, e tem um estilo, não é de propósito, ele é assim. Claro. E não dá importância a essas coisas simplesmente. Sim. Eu, por acaso, tenho sentido estético, gosto de moda, e tive ligado, trabalhei com isso durante algum tempo e tenho alguma preocupação, mas eu acho que muito para além daquilo que é o exterior, não é? Sim. Porque senão, estou-te a dizer, estava numa plateia com 500 alunos e dali estavam 500 freaks que saíam artistas incríveis e não sei o quê. E muitos que estavam ali, eu vi algumas coisas e têm muito potencial e se calhar até vão ser grandes artistas. Mas um bocadinho este choque que se lhe dá de se tem calma que isso não é tudo, provem primeiro, não é?
naquilo que vocês estão a fazer e têm coisas a dizer, que não é só esse look. Tem que, Claro. É que eu vejo mais desovar isso, pessoas não é? que não andam em escolas de artes a tornarem-se artistas do que aqueles que lá andam. Olha o caso do Killa, Sim, que eu falei, falei ou dele. seja, é a mesma questão como o Pedro referiu. E muitas vezes o artista até está em casa e vai pintar para o ateliê, mas se calhar até tem a ideia de aparecer lá a uma certa hora que lhe deu na gana, não é? Sim. E de repente surge-lhe uma ideia de um clique qualquer, olha, naquela tela tem que fazer isto. Vai de E de roupa, repente é pijama, isso. E veste a camisola Sim, mais claro. feia que tem lá, que está cheia de manchas de gordura, porque nem reparou naquilo e sai de casa a correr, porque tem que chegar lá e tem que fazer isto, e é isto que vai mudar a minha tela e que vai fazer aquela tela ser Claro, o que claro, eu que preciso. é o momento, mas é o momento. E daquilo. então esse estilo, que não é um estilo, essa forma que acontece deles vestirem, lá está, é tal questão do desleixo, de não dar importância. Mas hoje em dia eles dão Mais imensa importância, importância, ou seja, dão mais importância a isso Mas do tu, que efetivamente está tu tens os grandes artistas e que vendem e que estão cotados de uma forma incrível internacional, que como o Francis Bacon, como o Jeff Koons, e vês a apresentação dele, né? Tu vês o Jeff Koons e todo direitinho, de fatinho, não sei o quê, nas inaugurações, e pá, é a postura dele, a loucura está lá dentro. Está lá não é? dentro, exatamente. Portanto, Nós falamos exatamente disso, que é e- o freak é na cabeça, é no mindset, é na forma como veem as coisas, como veem o mundo, como encaram o mundo e o transpõem na tela. Claro. E depois isso que o por ser exemplo, o freak, aquela ideia romantizada de tens que ser drogado e tens que beber bué, e depois é que vais para o ateliê jabardar tudo. Tipo, de onde é que isso veio? Do filme do Basquiat? Tipo, Pois os ópios, os opiáceos que eles mandavam, tipo, eu não entendo. não, mas sabes que isso Andy é Warhol. só um desinibidor, é um desbloqueador, entendes? O que acontece com as substâncias como a droga, o álcool e outras coisas é que tu, se não tiveres muitas vezes esse desinibidor, aquela coisa que te vai soltar e vai... E agora deixa-me aproveitar para perguntar se já uma vez é- experimentaste pintar com algum desinibidor. Olha, é assim, com um copinho de vinho e tal, uma coisa assim, sim. E música? Usas música? Ou Sim, é desde que entro no oportuno? ateliê, o meu ritual, portanto, essa coisa do desinibidor e da inspiração, a busca da inspiração e não sei o quê, eu não sofro muito disso porque... Eu não sofro muito disto, isto também estávamos a falar de uma doença, não é? E não é. Mas eu não tenho esse problema porque eu acho que tenho inspiração em lista de espera, porque eu tenho tantas coisas para fazer, tantas peças para fazer, como é evidente, eu tenho uma enorme, e acho que isso reflete-se no meu trabalho, uma enorme disciplina. Eu todos os dias levanto-me cedo, e quando digo cedo, normalmente é às 7h30 da manhã, tomo o meu pequeno almoço, meto a chave no ateliê, a primeira coisa que eu faço é ligar a música, não é? E há dias que eu não posso ir logo que chego ao ateliê para uma peça complexa em que eu queira transmitir determinada mensagem ou queira aplicar ali um determinado grau de emoção que eu não tenho naquele dia. Isso vou esperar um bocadinho, vou pensar nisso e posso fazer outras coisas. Sou eu que faço as minhas grades, portanto corto uma madeira, meto uns agrafos e não sei o quê, estico uma tela enquanto vou pensando e vou amadurecendo um bocadinho ali a ideia, mas é muito isso. Eu sempre fui do fazer, ou seja, do executar. Os meus amigos, às vezes, eu parto para peças, ainda há pouco tempo fiz uma peça para o exterior de um edifício, com um 3D, que a peça tinha 4,5 metros de altura por 30 metros de comprimento. Ela abraçava o edifício. Tu tens o vídeo desse no Tenho, Instagram, no que Insta, eu acho que já vi tenho, assim. Então... Vamos fazer agora um vídeo, aquilo foi um vídeo um bocadinho com o telefone, vamos fazer agora um vídeo com um drone, a fazer para se perceber um bocadinho mais a peça. Mas quando eu recebi o material, o alumínio, que são umas ripas de alumínio, e pus lá no ateliê, montei os andaimes, eu tenho amigos que me fazem visitas quase diárias ao ateliê. E então aparece lá um dos meus amigos, que é o Paulinho, então estava-me a dizer, como é que tu vais fazer isto? E eu, amigo, como faço sempre, fazendo. Faço isto fazendo, não vou fazer tudo hoje. Hoje começo por aqui, e as coisas vão surgindo e vão desenvolvendo e vão... portanto, eu sou muito do realizar e concretizar. Não sou muito do... tenho aquele projeto que vou fazer e ando ali demasiado tempo a pensar naquilo. Não, Começas logo a pôr as mãos à obra e não arranjas forma de procrastinar, tipo, é melhor pensar bem nisto. Não, eu tenho umas peças para fazer agora para Nova Iorque e as peças têm... Para as colunas que tu falaste sim, do apartamento. Tenho um desafio
é um desafio grande, são as peças fora do comum, também não vou falar muito sobre isso, sobre as peças em si, e depois mostro o resultado final. Mas eu parti, tu viste lá, eu mostrei-te as fotografias, aquilo estava no outro ateliê, mas eu fiz uma maquete. Já estavas a trabalhar na maquete? À escala, portanto, à escala real, para perceber como é que depois posso montar aquilo lá, para não chegar lá e não ter surpresas. Portanto, eu sou muito de fazer, executar e não adiar as decisões. Portanto, isso é importante. Estavas-me a perguntar da música, não é? E voltámos um bocadinho. A música é super importante para mim. Eu sinto que é mesmo daquelas coisas que também não pode falhar. É daquelas coisas... Posso precisar estar a ouvir uma coisa um bocadinho mais... Porque pode haver artistas mais que só funcionam mesmo sem com silêncio. silêncio. Não, mas eu a música é fundamental. Vai-me alimentando ali os sentidos e é importante. É engraçado que às vezes em momentos de criação o YouTube faz aquela surpresa inesperada de parar repentinamente e bloquear à espera que a pessoa vá lá voltar a pôr a música a tocar, e às vezes o silêncio acaba por ser meio musical porque a gente estava tão concentrado naquilo e tão compenetrado no trabalho que de repente nem se bateu que a música parou e continua e depois passado um bocado, ok, e não está a tocar a música porquê? E vai lá e o YouTube parou. Mas eu às vezes até faço outras paragens. Por exemplo, neste momento eu tenho lá no ateliê um piano que é para pintar, o piano é de um cliente, é para eu pintar, e eu como dou uns toques, de vez em quando faço mesmo aquela paragem, me sento no piano, toco um bocado, canto um bocado, ou pego na guitarra e toco um bocado, porque eu gosto de música e a música acho que também faz um bocadinho parte da minha vida, portanto às vezes é um bocadinho até essa aquele momento de descontração, esse momento até que escreves uma letra e compões uma musiquinha, estás ali meia hora e já voltas com uma energia diferente. Porque bebeste ali de outra coisa qualquer, não é? Exato. Mas é muito importante a música. Agora tenho aqui uma pergunta mais filosófica. Aquela frase muito conhecida: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Com isto trago-te duas perguntas. O talento que um artista possui está no ADN ou é fruto do mundo exterior? Eu acho que está no ADN. Acho que está no ADN. Depois o mundo exterior molda-te um bocadinho, não é? Mas tu tens... em todas as áreas, não é? Nós somos aqui um país de futebol, não é? Nós podemos perceber isso. Acho que se dá destaque demais, mas isso é outra história. Mas ou tens talento ou não tens, e depois tens que trabalhar. Podes não ter muito talento, treinar muito bem, mas nunca vais passar daquele nível, não é? Precisas das duas coisas para poderes fazer alguma coisa de especial. Precisas do talento e depois do trabalho, não é? Porque o talento sozinho, o dizer, estamos nós fartos de ouvir. Isso era o meu problema. O talento eu sei que tenho, agora o trabalho estava um bocado parado, é melhor. Se não éramos políticos, não é? Sim. Vamos fazer, depois não fazer nada, não é? E a outra é, o futuro da arte está entregue à inteligência artificial? Não, de todo. Eu acho que nós vamos voltar para trás e não demora muito tempo, que é, tu neste momento, tu tens os produtos, neste momento há muitas coisas que se vendem como arte, a arte digital, há coisas brutais e que são com muita qualidade, têm muita qualidade, mas as pessoas vão ter novamente saudades do artista, da tinta, que usa a tinta, o pincel e a mão para pintar, não é? Porque há bocado falámos do Jeff Koons, por exemplo, dos cãezinhos, não é? Aqueles cãezinhos de balão em metal muito brilhante, não sei o quê, obras que são vendidas. Pá, aquilo é um produto que a mim não me transmite absolutamente nada, não tenho problema de dizer. O cãozinho é um produto feito que foi depois replicado e... Epá, é engraçado, mas nós devíamos fazer isso na rua, um palhaço fazer o cãozinho em balão, é só por ser em balão ou de ser em metal polido, não é? Mas foi massificado, tens artistas que fazem sempre a mesma coisa, sempre o mesmo bonequinho, sempre a mesma coisa. Acho que as pessoas vão ter saudades do humano, não da máquina. Nós agora temos nas redes sociais aquilo que já gera os avatares e a tua imagem artística, quase que já faz por ti um retrato giro. Não Foi sei por isso que eu fiz esta questão, porque nunca vai substituir. Agora existem plataformas onde a gente introduz umas keywords e até acho que até pode mesmo dar imagens de referência
e de repente Um elefante o software, é o software faz uma sim, e a montagem, inteligência artificial começa a criar. cria mesmo uma composição através dos elementos que a gente introduziu nas keywords e pronto, eu na altura o que vi foi o Johnny Depp, acho que era o Johnny Depp com um fundo, com um certo ambiente e os olhos de Johnny Depp tinham que estar não sei o que e de repente aquilo, num espaço de 1 minuto, pumba, está ali a imagem e é surreal, não é? Claro, mas isto é da mesma forma que tu daqui a pouco... houve uma tentativa dos Blur, aquela banda britânica, sim. que criaram os Gorillaz, não é? Que é o Damon Albarn, que é o vocalista. Os Gorillaz foram criados pelos Blur. E então havia, essa eu não sabia. Não sabias, mas Não eu sabia. tenho quase a certeza absoluta disto que estou a dizer, atenção. Ok. Podes pesquisar depois, mas os Gorillaz que faziam uns concertos também digitais, não é? Ainda aparecia o bonequinho Sim, e multimédia, sim, não é? sim. Multimédia, ainda aparecia o bonequinho, não sei o quê. Mas as vozes eram realmente deles. Mas aquilo que estás a dizer com a arte também pode ser gerado em termos de voz, em termos vocais, certo? Okay. Tu podes, há muitos anos já tinhas sintetizadores que carregavas numa tecla e a tecla e fazia lá, não é? Tu podias fazer várias coisas, Sim. quase reproduzir palavras. Quer dizer, nós daqui a pouco pegámos no tom de voz da Adele e uma máquina, um bot qualquer faz-te, tu introduzes uma letra, aquilo faz-te uma letra e põe... Sim, né? isso já é possível mesmo Sim, tu sim, selecionares a voz de um artista e ele fazer uma música com a voz dele. Shit, E tal como também já vi os AI a fazer, a copiarem mesmo o estilo de um artista, tu podes meter lá uma keyword e ele fazer-te uma pintura daquilo que tu disseste no estilo de um artista. Claro. A cena, por exemplo, nós recentemente, esta pergunta ainda sobre a inteligência artificial, a gente recentemente tivemos envolvidos os três Mas temos que aceitar isso, porque percebes, é inevitável, essas coisas surgiram e vão surgir coisas com mais qualidade e com menos qualidade. Agora, se me perguntares aquilo que eu valorizo... Pois, é o que eu valorizo é uma peça humana. do Jeff Koons feita numa fundição, não sei, que ele deu a ideia, fez o esquiço e não sei o quê, entre isso e uma AI... e um artista que põe a mão na massa e tens o sentimento dele ali, percebes, há energia ali. Eu, quando deixar de acreditar nisto que te vou dizer, pôs os pincéis e nunca mais pinto. Mas eu acredito plenamente, mas acredito mesmo nisto que te vou dizer, que é, eu parto para uma obra, meto a minha energia ali, seja ele um trabalho personalizado, pedes-me o teu retrato, vai ser sempre um retrato de Pedro Guimarães, com as minhas cores, está ali a minha energia. Eu acredito sempre que tudo aquilo que eu meto ali, a energia que eu meto e aquilo que eu sinto quando estou ali, quando tu fores ver a obra, tu sentes. Podes não sentir a plenitude, podes não sentir, mas ou seja, está ali a minha energia. O meu legado está ali, não na tinta, porque aquilo não deixa de ser uma tela, tinta, não é? Inerte e sem vida, mas passa a ter... por isso é que a arte é uma coisa especial. É que nós conseguimos... Às vezes tenho um desafio que é... E custa-me, porque eu envolvo-me muito emocionalmente. E estou a fazer uma dessas peças neste momento. Que é fazeres o retrato de alguém que já faleceu. E às vezes é até gente nova. E quando eu faço uma peça dessas, essa peça desgasta-me muito, consome muita energia. O que é que eu faço? Eu não vou ressuscitar ninguém, não é? Mas eu vou deixar ali uma memória feliz da pessoa, tentar deixar, até porque a minha paleta e a minha cromática é assim muito colorida, não é? E assim muito alegre. Portanto, eu vou tentar que a peça transpareça alguém que está vivo e está feliz e que transmita coisas boas. Não para quando porque se a pessoa vai meter aquilo... Primeiro, eu nunca recomendo que esteja num sítio, numa entrada, ou tem que estar num sítio calmo, onde as pessoas possam desfrutar da peça e consigam conviver com isso. E certifico-me muitas vezes que as pessoas conseguem conviver com isso e que psicologicamente estão capazes de poder conviver com essa peça. Mas seja outro retrato, seja o que for, portanto, está ali a minha energia. Portanto, eu acredito plenamente que isso passa. Quando deixar de acreditar nisso, não estou a fazer nada com o meu trabalho, percebes? Portanto, eu acredito plenamente nisso. Que sensações é que uma máquina te mete num trabalho, não é? Eu até tenho dúvidas, e nós temos artistas portugueses e até muito conhecidos, que têm equipes, por exemplo, de 40 pessoas a trabalhar para eles, não é? Que tu vês uma peça dessas pessoas e elas nem puseram a mão, nem tocaram na peça. O João Vasconcelos, por aí, não? Também, mas há mais, há uns quantos que são equipes a fazerem as obras pela dimensão. Pá, e está tudo certo, mas eu valorizo mais... É assim, se és tu que estás a comunicar comigo, se eu tenho uma peça que está a comunicar comigo, se és tu,
como é que eu percebo que tenhas dito a alguém que trabalha para ti, olha, faz isto e vou ter... Eu prefiro isso, percebes? Não quer dizer que não hajam coisas muito boas feitas por equipes maiores, não, entendes? Portanto, acaba por ser sempre um bocadinho subjetivo. Na minha opinião, ainda sou da velha guarda, não é? Aquela coisa de valorizar os artistas que desenvolveram, como os grandes mestres que pintaram de forma diferente, não é? Então imagina que tu consegues pintar até aos 90, mas se calhar aí vais ter que delegar algumas funções a outras pessoas, tipo, olha, faz-me agrado e monta uma tela. Mas isso é a parte técnica, não é? Por isso é que eu te estou a dizer que muitas vezes a desconstrução é interessante. E com 90 eu posso fazer... olha, eu estive no estúdio do Nadir Afonso, ele já tinha 90 ou 91, pouco antes dele ter morrido, e o senhor ainda pintava com a mão firme, portanto, nós podemos chegar... é o bem que tem a profissão de ser artista, que é, não tens grande limitação da idade, nem penses na reforma, não é? Porque tu vais querer partilhar até ao fim da tua vida, não é? É uma coisa que eu penso muito, por acaso, no futuro. E é uma coisa que tu podes fazer ainda mais quando tiveres menos capacidade motora para fazer aquilo que fazes, ou seja, vais fazer menos, vais desconstruir se calhar mais e não vais ter os mesmos meios para subir um andaime e fazer umas coisas, vais ter que fazer coisas se calhar mais pequenas ou fazer coisas de uma forma diferente, mas eu prefiro continuar a ser eu a fazer, percebes? Do que estar a delegar essas coisas físicas, claro, então esticar a tela, claro. Alguém há de esticar a tela. Agora a arte em si, o pintar a tinta, o pincel. E uma coisa importante, que falámos nela aqui também, que é importante, que é a partilha nessa idade. Não tem que ser um ensinar e dar aulas com 90 anos, mas é o tempo, aí vais construíste uma carreira, tens uma estabilidade financeira, tens também algum tempo para partilhar com pessoas como eu, como tu. Se tivéssemos aqui um ancião de 90 anos a dizer-nos certas coisas e a contar-nos certas coisas, nós de certeza que íamos ficar encantados em ouvir as histórias e os conselhos, não é? Portanto, isso acho que depois é uma responsabilidade que nós temos mais nessa idade. Portanto, acho que isso faz sentido. Mas é difícil, sabes? É difícil. Tu falaste aqui muitas coisas e quando nós temos uma ideia daquilo que queremos fazer, depois recebemos tantos inputs de tantas coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo, e nós agora com as redes sociais e com as plataformas digitais nós temos acesso. A verdade é que tu fazes uma coisa incrível agora. Vou dar um exemplo. As coisas tornam-se tão virais. Há uma imagem que passa muito, que foi muito partilhada, que é uma imagem de uma mulher que é nova e depois que envelhece, não é? Já viste de certeza isso, em tons sépia, não sei o quê. E sabes que eu faço os 3 vistas diferentes há muito tempo. Portanto, aquela imagem que nós vemos são 2 vistas diferentes. Aquilo é feito em espinha, portanto, pintado de um lado, pintado do outro, e dá-nos a sensação que a senhora envelhece, mas é uma coisa menos complexa do que aquilo que eu faço. A verdade é que se faz uma coisa que se torna viral e parece que aquela pessoa é dona daquela técnica. As pessoas mandam-me mensagem: ei, olha, vi uma coisa como é que tu fazes. Mas é... Eu fiz a minha primeira exposição com 3 vistas diferentes em 2006, okay, no Museu Martim Charmente. Eu apresentei, porque era uma coisa que tens de mostrar num sítio marcante, porque vai fazer parte do teu currículo. Se alguém mostrar alguma coisa anterior a isso, antes de 2006, com 3 perspectivas diferentes, agora até já faço com 10. Mas mesmo que te mostrassem, não significa seja igual que a técnica não seja da tua autoria, porque assim, eu já falei disto com o pessoal, que é tipo, há vezes que tu estás a ter uma ideia que tu ainda não viste em lado nenhum, mas no outro lado do mundo está alguém a ter a mesma ideia. As correntes criativas, alguém pode estar a fazer a mesma coisa e estar a fazer... Pronto, eu nunca vi nada antes de 2006, sequer com 3 vistas, com 3 imagens como eu faço, 3 imagens... e depois aquilo evoluiu para 4, já tenho umas peças de centro que não tem imagem de fundo e tu andas à volta e a peça tem 4 vistas diferentes, tenho uma peça de teto que tem 10 vistas diferentes, tu mexes e já vês 10 imagens diferentes. Uau. Portanto, tu vais desenvolvendo a técnica, não é? Mas é o que eu te digo, tudo é muito imediato, ou seja, tu fazes uma coisa que é realmente extraordinária e aquilo passa com uma rapidez, não é? Porque este partilha, aquele mostra, e aquilo parece quase de um momento para o outro a gênesis daquilo. E não é? Porque há coisas que foram feitas... Só porque se tornou viral... Yeah. Eu falei-te em 2006, que fiz em 2006, mas se calhar alguém no século XIX ou não sei o que já fez aquilo e de uma forma... Mas não sabemos, que não há registro. Não há registro, sim. Não é?
Nós sabemos uma coisa, que a arte faz-se desde sempre, não é? Nós vemos as pinturas rupestres e do homem pré-histórico e não sei o quê, portanto é uma coisa que está com o ser humano. O deixar o registro, o transmitir alguma coisa, portanto isto está connosco, portanto, e tem que haver evolução. Eu acho que mesmo que a arte é, na minha opinião, é quase um legado tão importante como deixar um filho. Sabes como é? O ser humano tem a cena de tem que procriar, tem que deixar cá, não é? O meu gene, mas se deixares a arte, para mim é quase a mesma coisa. Eu estou a deixar, como estás a dizer, tu estás a deixar parte de ti numa tela, não é? Estás a deixar a tua energia e ela fica cá durante anos e anos e anos depois de morreres. Isto juntando um bocadinho à parte de quem adquire uma peça, de quem gosta tanto do teu trabalho. As pessoas podem gostar muito, mas quem gosta mesmo muito e adquire uma peça tua, até faz até às vezes algum esforço financeiro para poder ter uma peça tua, eu acho que para a pessoa que adquiriu essa peça é interessante a pessoa saber que adquiriu um pedaço de ti. E quando chega lá ao ateliê, eu estou de gatas a meter os agrados e a pessoa diz, Pedro, o que é que está a fazer? É para fazer agrado, não é? E a pessoa saber que eu que fiz agrado, está ali um pedaço de mim, do meu tempo, da minha vida, não é? Está ali, às vezes até um corte, vai até bem um bocado de sangue na tela, não é? Até ali o ADN mesmo na tela. Portanto, a pessoa sabe que adquiriu um pedaço de mim. E quando está em casa a olhar para a peça, aquilo é um pedaço do meu tempo, do que eu tenho de mais precioso, não é? Ou seja, eu acho que é bem diferente tu comprares uma peça de uma máquina que faz não sei quantas peças que o artista desenhou e tem aquilo, entendes? Deixa de ser tão visceral, percebes? Eu acho que quando estiveste a fazer o workshop comigo, não tenho a certeza se foi a ti que eu disse, mas terem comentado quando apareceu as máquinas de impressão 3D que fizeram aquele algoritmo para a máquina 3D tatuar pessoas e depois o pessoal estava a mandar o vídeo, que era um vídeo viral das máquinas. Acho que foi até o meu pai 3D. Que falou disso contigo, sim. Acho que até foi o meu pai que falou disso contigo. Sim. Das máquinas 3D tatuar uma pessoa e era toda a gente na altura a mandar-me aquilo assim, ei bro, já foste, não sei o que era. Claro, e eu disse assim, porquê? Isso para mim, esse tipo de tatuagem para mim é a mesma coisa que vocês irem comprar uma tela ao IKEA. Tipo, são telas que toda a gente vai ter em casa. Claro. Tens uma tela de um artista? Não, vais comprar o IKEA. Vais ter uma cena feita por... considera aquilo inteligência artificial? Não, aquilo foi programado por alguém, ok, mas é a máquina que está a fazer, não é humano, tipo, não tem a cena da mão humana, não tem o toque, não tem energia. Passar e alguém ficar sem um braço e depois aquilo ser ali. Sim, depois tem essa componente. E as máquinas têm erros e pode a tatuagem sair mal por alguma razão. Tanto que aquilo aconteceu, como já ninguém faz, já nem se vê. Claro. Conselho para alguém que é artista, mas tem medo de ser? Pois não pode ter, porque se tiver medo... pode ser artista para si, não é? Porque, repara numa coisa, quando nós falamos em exposição é isso mesmo. É exposto. Tu estás exposto. O teu trabalho que és tu, não é? Estás exposto. Estás exposto à crítica. Repara, não, a bullying. Montes de vezes a bullying, percebes? Porque tu até podes receber uma mensagem de alguém a dizer-te que fez aquele quadro, não gosto nada daquela imagem, ou daquele quadro. As pessoas tiram tempo para te dizer que não gostaram de alguma coisa que viram. Mas essas pessoas, de certeza, que nunca tiraram tempo para dizer que gostaram muito de alguma coisa que viram. Eu já agora mesmo dizer isso. Eu acho que hoje em dia acontece mais das pessoas tirarem tempo para criticar negativamente do que para mas tu repara, parabenizar. Se for alguém que tem algum problema de lidar com isso, não é? Quer dizer, eu se tiver problema por causa do meu nariz ou das minhas orelhas ou não sei o quê, eu não posso ir para a passarela desfilar, não é? Porque eu tenho problemas com isso. Sim. Não é? Quer dizer, se eu tenho problemas em lidar com a crítica sobre o meu trabalho, vou estar exposto. Eu vou te dizer, eu não tenho problemas nenhuns, mas mesmo quando eu faço uma exposição, eu sinto ansiedade, atenção. Portanto, sempre naqueles momentos antes, os dias antes, eu vou mostrar o meu trabalho e... acho que todas correram bem, tipo exposições que foram, posso dizer que foram sucessos. Por exemplo, a exposição do Museu de Fado em 2016 foi um sucesso. Estamos a falar de uma exposição num Museu Nacional em que foi a exposição mais visitada de sempre do Museu de Fado, portanto, e o feedback foi incrível. Eu vou ter a segunda parte dessa exposição agora em 2024, está agendada, porque essa exposição chamou-se Somos Fado parte 1, a segunda parte vai ser mostrada agora em 2024. Mas sinto sempre uma ansiedade
até se abrirem as portas e as pessoas começarem a olharem e dizerem, ei, está brutal, ou veres aquilo, uma coisa assim, começarem a darem algum feedback, mas eu estou preparado também para algum feedback menos positivo, e escuto, e posso não concordar, ou até posso concordar e perceber o ponto de vista, porque a arte é mesmo isso, é uma forma de comunicação. Tu dás uma coisa, mas nunca sabes como é que as pessoas vão reagir. Cada pessoa é diferente, não é? Isso é como criares seja o que for, não é? Tu, se calhar, já tatuaste alguém em que o pai adorou e a mãe detestou, porque a visão das pessoas é uma visão diferente. Portanto, o mesmo conceito, a mesma peça pode gerar sensações diferentes. É grave, é quando não gera nenhumas. Portanto, quando não comunica, isso é que é grave. Quer dizer que estás a fazer uma coisa que ninguém está a perceber. Ou seja, a tua linguagem, precisas de melhorar a tua linguagem porque ninguém está a perceber nada daquilo. Ou não provocas reações, não provocas sensações, não está a comunicar. Quando comunica... falámos há bocado da peça do Putin, não é? Que é uma peça que comunica e de uma forma até nos provoca um bocadinho de incómodo olhar para a peça, não é? Portanto, mas é a forma de comunicar, foi a forma que eu escolhi para comunicar com aquela peça. Por isso, quando gera, que até muitas vezes é polémica, quando gera, é sinal que fizeste bem o teu trabalho. Eu há uns anos atrás tinha ido ao museu, se não me engano, acho que era o Rainha Sofia, e vi uma peça de um artista que eu, na faculdade, a professora falou sobre ele, mostrar os slides, e eu olhar para aquilo e fuck, meu, tipo, como é que isto vale tanto dinheiro, está em grandes museus, tipo, para mim não é nada, sabes o que é que era? Era uma pintura do Marco Rothko. Quando cheguei ao Rainha Sofia e vi aquilo à minha frente e eu, ok. Do Marco Rothko? Mas é que, de género, eu nunca tinha visto uma pintura dele ao vivo. Eu estava a vê-lo em slides e para mim aquilo é uma mancha de tinta. Sabes que é o meu artista favorito? É? Eu comecei a apreciá-lo muito mais depois de ter visto aquilo ao vivo. Artista contemporâneo, Sim. Já não está vivo, mas que dos últimos É tempos... do expressionismo abstrato, não é? E é o estudo que ele faz sobre a cor sobre cor. Cor sobre cor. Que deixou para ti, se tu estudares um bocadinho e se vires ao vivo, as camadas, aquilo que ele te deixa, por exemplo, tu vais perceber isso, porque também pintas, que um vermelho é completamente diferente se tens uma camada de preto antes. Percebes? O vermelho ganha-te uma intensidade, porque a cor é sempre relativamente transparente, mesmo que não te pareça. Ok? Portanto, ele faz-te aquela divisão das cores, parecem quase janelas, não é? Sim, parecem janelinhas. É impressionante, mas o trabalho ao vivo comunica. Sim. Apesar de ser técnico. Ao vivo eu fiquei lá parado muito tempo a olhar para aquilo. Apesar de ser técnico. Mas nos slides não parece. Pois, ou sim, seja, sim. eu vou-vos mostrar depois quem é as obras dele. Tipo, se vocês virem as fotografias, sabe, parecem só retângulos de cor. Mas vês aquilo ao vivo, meu, aquilo é imponente. E a utilidade que aquilo tem. Eu vou dar um exemplo. Teu olho, aquela vou dar um exemplo saturação. muito rápido. Eu comparo sempre muito a pintura com a escrita. Ou seja, aos pintores mais poéticos, não é? Meios abstratos, que não percebes muito bem o que é que está ali no quadro, mas há ali uma poesia de cor, há ali uma coisa interessante. Há os escritores mais descritivos, que te dizem que a gota do orvalho está na relva, e descrevem que são aqueles mais paisagistas. Portanto, a forma de escrever é muito parecida à forma de pintar. Podemos aplicar e fazer aqui uma analogia interessante com a forma de... Depois há livros que são puramente técnicos. Não sei se tu te lembras, eu lembro-me porque lidei com ela, da lista telefónica. Ah, sim, as páginas amarelas. As páginas amarelas. Tu vias ali e aquilo era extremamente útil. Nós não tínhamos nada. Temos agora com o Google, não sei o quê, pegámos nas páginas amarelas, nome, tínhamos a morada da pessoa, tínhamos não sei o quê, por ordem alfabética. Eu ainda cheguei a apanhar a lista telefónica às páginas amarelas. Pronto, aquilo é literatura. Entregavam sempre Para aquilo. uma coisa, aquilo é literatura. Não, mas tecnicamente era muito útil. E há artistas que fizeram um trabalho puramente técnico que nos deixaram um legado incrível em termos de estudo sobre muitas coisas, da linha curva, da profundidade, da tridimensionalidade, são coisas puramente técnicas. Se fôssemos comparar isto na escrita, eram listas telefónicas. Mas é extremamente útil, é um legado extremamente útil. O Mark Rothko, por isso é que eu gosto muito do Mark Rothko. Eu ia te perguntar qual era o teu artista favorito, Ele mas tu já disseste. ele consegue ou conseguiu deixar um legado, ser técnico, mas ao mesmo tempo dar-nos ali alguma poesia cromática e fazer-nos sentir coisas, como estavas a dizer. E isso é outro fator que não falámos nele, ficará para outra oportunidade, que é muitas vezes vemos nas redes sociais uma peça e vemos não sei o quê, depois quando temos o contacto ao vivo com as peças,
dizíamos, e eu já tive esta expressão muitas vezes, de pessoas que diziam, eu achava o teu trabalho engraçado e não sei o quê, depois de ver ao vivo. É completamente diferente. Está lá a intensidade, está lá tudo. Pedro, eu vou aproveitar o momento para fazer uma questão. Tendo em conta a experiência que tem relativamente às exposições e já recebeu em alguma exposição algum feedback negativo por parte de uma pessoa que estava no momento a observar a exposição? Porque eu tenho sempre aquela ideia de que acho que é um estigma que é criado relativamente às exposições, que é as pessoas quando vão a uma exposição têm sempre aquela ideia do respeito pelo artista e não falar, ou seja, não dar o comentário negativo. Eu sou muito malandro, sabes? E as pessoas conhecem, há muitas pessoas, felizmente, e isso é uma coisa que eu gosto, há muitas pessoas que conhecem o meu trabalho, já há muitos anos, porque eu ando nisto há muito tempo, não é? E conhecem o meu trabalho, mas não me conhecem a mim. Não conhecem a figura. Eu faço um exercício muitas vezes interessante, que é, a exposição está a decorrer, ou está durante algum tempo, e eu vou à exposição e estou a ouvir os comentários, para ter o verdadeiro feedback. E já ouvi coisas menos agradáveis do meu trabalho. Basicamente, as pessoas dizerem que gosto disto e tal, mas isto já vi isto muitas vezes, ou parece mais do mesmo, ou parece... nunca ouvi nada assim extremamente negativo, sinceramente não ouvi. O feedback já viram mais do mesmo que era teu. Não, ou seja, a minha pergunta era mesmo até, às vezes, alguém possivelmente conhecido, ou alguém que está em contacto direto consigo no momento da exposição e que lhe dá mesmo um feedback negativo. Isto prende-se um bocado com a situação que falamos um bocado no início, das crianças terem aquela genuidade de... Mas o meu trabalho é muito, por exemplo, com as crianças é muito... normalmente é muito apreciado logo pela parte cromática. Os miúdos têm muito... Sim. Os miúdos normalmente gostam muito do meu trabalho. Portanto, comunica com eles de uma forma positiva, mas eu entendo perfeitamente a pergunta. Mas alguém, por exemplo, durante uma inauguração vir ter comigo e até ser desagradável ou dizer que não gosta, às vezes até mesmo às vezes até nem sendo de forma desagradável, sendo mesmo de género, Pedro, olha, esta exposição não estou a gostar assim tanto. Há muitas vezes pessoas que me dizem, e isso é legítimo, olha, a peça que eu mais gosto é aquela, olha, não gosto tanto daquela. Exato. Sim, era mais nesse sentido. Mas muitas vezes é mesmo uma falta, não é de explicação, porque eu também sou da opinião que quando vais a uma exposição e está o artista presente e tu tens uma peça exposta e aquilo não te está a transmitir absolutamente nada, vem o artista e faz-te ali um filme incrível sobre a peça, diz porque isto significa isto significa aquilo, significa aquilo. Quer dizer, ele falhou nos principais objetivos, que é comunicar contigo. Comunicar através da peça. Tudo que precisa de muita explicação não está a cumprir o objetivo. Não está a comunicar. Quer dizer, eu tenho que te explicar que isto aqui é isto aqui é aquilo. Quer dizer, se está ali é para tu veres, não é? Exato. E nem tudo tem que ser explicável, não é? Fazes muitas vezes aquilo, deixas sempre margem. Eu posso falar, muitas vezes até dou um título a uma peça só para dar uma indicação do meu pensamento naquela altura. Pode ser tão vago, eu dou só uma pequena indicação. Depois deixo ao critério de quem está a ver, porque a piada é essa, não é? Sim. Comparando com a escrita, tu lês Fernando Pessoa, lês um poema de Fernando Pessoa, tu vais entender de uma forma completamente diferente. Claro. Sim, qual é que está certo? É a minha ou a tua? Ele deu ali margem, precisamente, utilizou palavras muitas vezes para nos dar precisamente margem a nós podemos ter a nossa própria versão, não é? Claro. E de acordo com cada vivência e experiência sobre a vida e a forma como nos desenvolvemos é o que... Vou dar um exemplo, nós já nos estamos a esticar aqui muito no tempo, não é? Já estás farto de me ouvir. Não, eu não estou, atenção. Esticar no tempo é mais tipo para ti, se calhar, que eu não sei se tens... Eu fiz, por exemplo, uma peça muito interessante, que são umas mãos assim abertas, ok? E eu fui perguntando o que é que as pessoas... a peça chamava-se Open Hands. Okay? Mãos abertas. E as mãos estavam assim. E eu perguntei, olha, o que é que tu vês ali? E é interessante. Dependendo da vivência, daquilo que estavas a falar agora, que é interessante, das pessoas, alguém disse assim, são umas mãos a dar alguma coisa. E outras pessoas diziam, são umas mãos a pedir alguma coisa. Okay. Já viste? Isto depende muito da fase em que tu estás na tua vida, não é? Se estás a precisar de dar ou de receber. Exato. Entendes? Portanto, eu só dou aquela indicação.
são umas mãos abertas. Abertas para quê? Depende daquilo que tu viveste, da forma como vai comunicar. Pode ser interessante que até diferentes momentos de vida na mesma pessoa podem provocar uma ideia diferente sobre a mesma peça. Não, e repara, tu podes ir a uma exposição num determinado dia e alguém te dizer, opá, a exposição é incrível, vai lá que vais gostar. E entras na exposição, opá, e até estavas num dia mau, e olhas para aquilo e não comunicaste muito bem com aquilo. Às vezes é preciso dar uma segunda oportunidade. Okay? No outro dia, mais leve, como em tudo, se tu acabaste de sair de um concerto, vais a uma exposição de arte, ou se acabaste de dar uma corrida no parque e estavas a ver os minutos que ias fazer, e assim vais a uma exposição, não vai correr bem. Tu tens que ir preparado para o que vais fazer, certo? Sim. E mais do que tudo, tens que ir com mente aberta e com a cabeça um bocadinho vazia, não é? Vazia de preconceitos, e absorver um bocadinho, não é? Do que se vais com o livro cheio, pá, já não podes escrever lá nada, não é? Tens que ir um bocadinho com essa mas é bom aquilo que tu disseste, dizes às exposições. Muitas vezes saímos com a insatisfação de dizer assim, vim aqui, até nem vi nada que me impressionasse, não é? Mas felizmente, sempre que vou, vejo sempre alguma coisa que me impressiona. Pronto, isso é interessante. Fotos, depois para lhes mostrar. Mas isso é interessante, acho que tem ver coisas, faz parte do processo. Ir um bocadinho aos museus também, ver aquilo que já foi feito, não é? Há muito tempo, mas também perceber o que é que se está a fazer agora, e isso é interessante. Pá, eu recentemente estive em Veneza e estive lá num museu onde vi peças de pintura clássica. Pedro, não tens ideia do tamanho daquilo. Eu nunca vi pinturas tão grandes como aquelas. Eram colossais. E eu estava ali e era assim, eu preciso de um armazém como o Pedro para pintar isto. Aquilo é muito grande, eram telas muito grandes que pensei assim, eu tenho que um dia na minha vida pintar uma coisa deste tamanho. Claro, eu admiro muito aquelas as pinturas renascentistas e neoclássicas, com aquele detalhe todo, aquele realismo, aqueles tons de pele, depois aqueles fundos escuros cheios de nuvens, estás a ver? Aquilo para mim, os meus olhos estavam... Tens o Vaticano, que é incrível. O Vaticano ainda não fui, nunca fui. Tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que nos deixou aqui na caixinha de perguntas, que é o porquê de escolher o acrílico e não outro tipo de material. Nós já tiveste um bocado aqui a dizer, mas o pessoal não sabe. Só neste momento porque é mais prático, não é? A secagem é a base de água, tu podes dar o brilho no acrílico com o verniz também no final e dar-te um acabamento, mas é basicamente por isso. O cheiro da turbentina também não é muito agradável, e eu, como trabalho em grandes dimensões, isto ia demorar séculos a secar, meses, não é? Uma peça demoraria meses a secar. Acho mais prático. A durabilidade do acrílico agora é basicamente a mesma do óleo, porque o acrílico evoluiu muito, e é esse o caminho, não é? Tudo que esteja à base de água, em termos de sustentabilidade, e também é um bocadinho por aí o caminho. Mas também gosto de meter as mãos no óleo de vez em quando, por saudades, não é? Porque já pintei óleo muito também. E outros materiais não convencionais, pode ser tinta da drogaria, ou pode ser um verniz para outra coisa qualquer, irmos misturando e percebermos o que é como é que o material. Uma obra de arte pode ser incrível pintada com borras de café, portanto não é. Nós, claro que quando é uma peça que vamos vender a alguém, queremos dar alguma garantia de que a peça é durável e que se comporta nos vários ambientes, e acho que o acrílico também faz isso. Muito bem respondido, sim. Ou seja, se tiveres uma tela em acrílico, o algodão tem uma flexibilidade maior, e com o tempo adapta-se melhor ao ambiente. Se há mais umidade na casa ou menos umidade, a tela vai se mantendo mais esticada, e portanto isso também é importante. Enquanto que no óleo, muitas das vezes tens que usar as cunhas, não é? Para esticar mais um bocadinho, que aquilo cede mais um bocadinho. É só uma questão de ser prático e mais rápido. Ok. Não é tanto pela parte técnica. Não. Ok. E a outra pergunta que eu também acho que já respondeste, que era se tu tens uma... Sim, já respondeste, que era se tens uma rotina
ou se há, portanto, uma rotina bem definida, ou se és um bocado mais free. Eu não lhe gosto de chamar rotina, mas disciplina. Disciplina. Porque eu tenho que produzir, não é? Sim. Eu tenho muitas coisas ao mesmo tempo. Falei que tenho uma exposição que vou ter em 2024, mas que já estou a trabalhar nela também. Tenho as encomendas dos clientes para fazer. Tenho, muitas vezes, são presentes de aniversário que tenho uma data. Muitas vezes é uma obra de um arquiteto que tenho que entregar daqui a não sei quantos meses e eu tenho que dar garantias que a peça fica pronta. Portanto, não é tanto rotina, mas é disciplina. Normalmente de manhã entro sempre à mesma hora, não tenho hora de sair, portanto, mas posso fazer ali uma pausazinha no meio da tarde para jogar um padelzinho para desanuviar, mas depois vou compensar à noite em mais umas horas e pronto. Tenho que experimentar isso mesmo. Também fazes padel, já É um vício, depois é, não é? Depois é um vício. Já é comum, já começa a ser comum nos nossos podcasts os convidados serem jogadores. É moda, está na moda. Mas deve ser fixe. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o Pedro? Vocês são artistas, meu. Aproveitem agora. Eu tenho mais uma, que também se prende com o que já falamos aqui um bocadinho. O Pedro fala da questão da perfeição. Ou seja, eu acredito que há uma ideia sobre a perfeição, pelo menos numa fase inicial em que o artista está a começar a desenvolver trabalho. O Pedro não acha que a busca pela perfeição também é o que faz um bocado o artista? No sentido de se desenvolver e de conseguir. O que estás a dizer chegar faz sentido, que é para tu fazeres alguma coisa desconstruída e sem perfeição, com a qualidade que tu queres e que transmita aquilo que tu queres, tens que saber fazer em perfeição. O que estava há bocado a falar do hiperrealismo, eu aprendi a pintar de forma hiperrealista. Logo, a pintar com pincéis de um pelo e essas coisas todas, não é? Inclusive, eu pintei de lupa, uma lupa enorme para poder ir ao pormenor, coisas pequenas e não sei o quê, e tu não distinguias de uma fotografia da peça. Mas precisas de saber, muitas vezes, fazer bem, isso também pode ser um caminho técnico, para depois desconstruires. Só que eu acho que deixa de fazer sentido. Quando tu olhas para uma peça e ela transmite tudo aquilo que tu queres, mesmo que estás a representar, se tiveres por exemplo, eu estou a fazer uma representação agora para uma das imagens que eu estou a fazer para Nova Iorque, é uma imagem do Gandhi. Okay? E o Gandhi não existe nenhum registro fotográfico com muita qualidade, as fotografias são todas muito más. Okay? Portanto, eu peguei em várias coisas que vi para perceber bem como é que é o lábio, porque uma das fotografias mais conhecidas ele parece que tem 2 lábios em baixo e não é aqui uma sombra que tem, mas a foto era preto e branco e era manhosa para perceber. Eu acho que o meu Gandhi está melhor do que as fotografias existentes, mas com traços grossos e com, portanto, eu acho que é muito mais interessante para quem vê uma imagem assim perceber que foi feita por um pincel. Okay? Que não é uma fotografia, foi feita por um pincel, por alguém que tem ali o conteúdo. Eu se conseguisse pintar o Gandhi com 2 riscos e toda a gente dissesse que é o Gandhi, que era o Gandhi, isto era genial, era uma coisa absolutamente incrível, não é? Portanto, ou seja, a procura pelo orgânico. Não, é muito mais o instintivo e o traço de não estares falámos há bocado também sobre o óleo e podemos massacrar no óleo um bocado mais, porque está ali mais. Eu acho interessante também tu notares que o traço foi traço daqui a aqui, que tu fizeste o traço completamente livre e que não estiveste ali a massacrar, que fizeste um risco assim e não fizeste um risco assim, estás a ver? E que fizeste aquilo assim. Mas só são questões técnicas. Se o resultado for interessante, seja de que maneira for, é válido. Mas eu só acho que só consegue fazer muito bem uma peça mais desconstruída e depois levar aquelas cores no meio, mesmo assim funcionar. Isso também nos dava para falar muito, a parte cromática do meu trabalho. Também tem uma história interessante, mas aquilo só funciona peça atrás. Uma coisa é funcionar bem uma peça, não é? Agora tu seres consistente numa coisa é prova que fazes aquilo bem. E só consegues fazer aquilo bem quando tu conseguiste a parte do perfeccionismo que estavas a falar. Tu conheces o processo todo. Por isso é que aquele funciona bem. Percebes? Mas conheces o processo todo. Sim. E isso claro que é válido, não é? Sim. Um dos meus maiores problemas sempre foi isto. Quando estava na faculdade, a minha professora de desenho estava sempre a dizer para eu tentar desconstruir. O apelido que me davam era o Lambidinho. Fazias tudo. Eu estava sempre ali com os fuminhos e a pôr aquela pele toda macia, assim, você tem que ser mais gráfico, desconstruir, assim, não consigo. Eu não conseguia desconstruir, se me dissessem pegar nesta garrafa, tenta fazer cubismo. Mas eu percebo tudo isso, depois isto aqui, todas as sombras, eu disse que fazer isto para ser real, pelo desafio. Sim. É interessante. Mas isso que eu te estava a dizer há bocado, do desafio da comunicação, o desafio da comunicação é muito mais interessante, não é? Tu olhas para a garrafa aqui e depois pintas-la exatamente igual, o que é que ela te comunica?
comunica a quem está a ver que tu és bom tecnicamente. Sim, é isso. Não é Também muito- falaste no teu ateliê, tipo, eu pintei aqui os olhos da rainha, não vou estar aqui a pôr as pestanas, tipo, já se percebe, tipo, Claro, sim, está lá sim. a informação. Sim, percebes? Não é. Ou as pestanas vão ser 2 riscos que faz as pestanas todas em vez de ter pestana a pestana. Mas isso é a minha abordagem. Respeito as outras todas, é o meu caminho, é aquilo que eu estou a fazer. Bem ou mal, eu vou sofrer as consequências com isso, não é? Porque nós, mais do que todos, temos o chamado karma, é fazemos bem, não é? Depois nós vamos perpetuando o trabalho, ou seja, uma peça que fizeste há 20 anos atrás, alguém vai olhar para aquilo e vai dizer, pá, aquilo é teu, não é? Pá, estás a ver? Pá, mas foi há 20 anos, ok, temos que perceber o conceito disso, entretanto já evoluímos, já fizemos outras Eu coisas. antes de não é? acabar esta tela, Pedro, eu já estava há meses a pintar isso, não seguido, era todos os dias a pintá-la, mas demorou, quando tinha tempo ia pintando, e chegou um ponto que as pessoas estavam a perguntar assim, isso já está acabado, não já? Eu, não, eu estava sempre a dizer que não, Mas que isso, não. mas isso, sabes uma coisa, tem a ver com a tua insegurança como artista. Eu tive que parar, eu tive Sabes porquê? Sabes porque é que os artistas dizem isso, mas isso é comum. Dizem, as pessoas vão ao ateliê e dizem, olha, as pessoas olham e dizem, opá, isso está, mas ainda não está pronto. Porque o facto de tu dizeres ainda não está pronto, está-te a salvaguardar das pessoas criticarem o trabalho. Percebes? Ou seja, não as pessoas era, não te vão dizer... não era nesse sentido, mas era tipo, Não era inconscientemente? não era inconsciente, era a cena de eu olhar para, imagina, eu fiz a fotomontagem, para o pessoal aquilo que eu já tinha pintado já estava bem, e eu assim, mas ainda não está acabado, ainda tenho que dar brilhos ali, tenho que dar brilhos aqui. Passado um mês as pessoas iam lá, os brilhos já estavam feitos, agora já estão, já eu. Pá, está quase, porquê? Eu se quisesse tinha estado aqui mais um ano, Pois. porque eu estou sempre à procura do perfeccionismo, era a tal cena que estivemos a falar. Eu ainda sou muito perfeccionista. Estive ali a fazer um retrato há uns meses atrás de um psicoanalista que eu gosto muito, o Jordan Peterson, e disse mesmo, eu vou fazer este retrato tipo, o mais rápido possível, vou só fazer aqui umas sombrinhas assim. Dei por mim, já estava eu a fazer as rugas todas que estava a ver, e eu olhava para a foto e assim, falta ali mais uma ruga aqui, e agora vou fazer as rugas em branco, e a minha namorada em casa. Isso já não era para estar acabado. Eu não consigo mesmo parar. Eu, quando começo com uma cena, se eu vir que ainda não está no ponto perfeito, alguém tem que me dizer que eu tenho que parar, porque senão eu peguei no quadro assim, ok, é melhor levar isto para casa envernizar e está, senão tinha continuado aqui mais Podes um tempo. fazer um exercício, Tu podes já fazer um és... exercício interessante que é estipulares um tempo tu. Assim, eu tenho uma semana para fazer esta peça. Vai ficar como ficar. Ei, se consigo. Não é? É um desafio interessante. Eu não não tenho é? É efetivamente interessante, porque de repente ela se estiver desconstruída vai ficar desconstruída. Claro. Ou É seja, o tempo que tens. ela vai ter a genuidade dessa questão da componente em que tu definiste aquele prazo e o que conseguiste fazer naquele prazo é aquilo que... Já vos aconteceu muitas vezes, de certeza, que também se calhar aconteceu mais vezes comigo, porque também é um estilo de música que eu mais gosto. Mas quantas vezes é que vocês já ouviram uma música com uma batida brutal, com não sei o quê, e estão a ouvir a música, uma música completamente preenchida, não sei o quê, e depois, tipo, 3 dias depois ouviram a versão acústica daquilo quando o gajo estava no estúdio e vocês pensam assim, foda-se, isto era muito melhor acústico do que Sim, com este florido todo, Sim, percebes? já aconteceu. Tens que fazer algumas versões vezes. acústicas, percebes? É, ok. Não, mas por acaso já me aconteceu isso. Vai perdendo a essência, não é? Sim, vai sim. perdendo a essência, vamos acrescentando coisas, pondo coisas, e às vezes não estamos a acrescentar nada. E se calhar o meu inconsciente diz-me que a peça, lá está, por exemplo, eu não sei quanto é que é o valor de uma peça do Pedro, mas a minha inconsciência diz-me que quanto mais eu meter naquela pintura, mais ela vale. Quanto mais tempo ela tiver, mais pormenor ela tiver, mais ela vai valer. É A minha parvoíça de ver, por exemplo, a Andrea é tal questão. A minha namorada viu-me a começar a tela. Foi a casa a Lisboa durante 3 dias e disse, quando eu chegar eu quero a tela acabada. Eu, na boa. Ela chegou e de facto o retrato estava acabado. Até eu ter-lhe mostrado agora o projeto com mais uma cena em cima e mais uma frase. Eu, agora só tenho que fazer isto. E ela, tu não consegues parar. Não, Mas se tu sentes que é o teu caminho, sim, se calhar agora é. Faz sentido. Não, mas, ou seja, a questão o valor que a peça tem efetivamente não é, ou seja, quantificável, não é? Porque de repente o valor vai ser também um bocado depois por quem eu nunca pensei nessa parte. Por quem Mas possas pensar, e é recorrente, as pessoas fazem, tu não fizeste, e eu agradeço-te que não tenhas feito. Há umas perguntas que já me fizeram muitas vezes em televisão e os jornalistas gostam muito de perguntar qual foi a peça mais cara, mais cara que já vendeste, por que valor? Quanto é que custa mais ou menos uma peça tua, percebes?
sinceramente, a parte financeira é que menos me preocupa. Sabes porquê? Porque se tu fizeres as coisas sem esse objetivo, essa parte vem também. Vai fluir. Isso vai fluir. Se estiveres focado, como eu já vi pessoas que fazem só porque querem ganhar dinheiro, andam a imitar aquilo, inclusive a mim, porque aquele tipo de trabalho vende, não sei o quê, e nunca evoluem porque estão presos à parte financeira. Eu sei que isto é complicado. Eu tanto não estou porque nunca vendi rigorosamente nada. Deram-me uma oferta por este quadro e disse, não quero. Não. Primeiro, eu fiz este quadro na perspectiva de vou fazer porque apetece-me, queria fazer uma celebridade, mas não queria que fosse uma pessoa, então na altura usei o Grand Piquet, que era aquele meme que toda a gente conhecia, agora já muita gente já nem sabe quem é o gato, mas ok, foi nesta de brincadeira. Ofereceram-me um bom valor por ela, eu disse, se calhar vou aceitar. Passado tipo mais um ano a estar a pintar, eu disse, afinal acho que aquele valor não, e se calhar nem sei se eu vou vender. Percebes? Já tenho, eu acho que também me apego demasiado às peças, não sei se isso por acaso te acontece. Não, há coisas que eu gosto de ficar, tu viste no meu ateliê que eu tenho lá peças que não vendi, eu tenho peças que já me ofereceram muito dinheiro para elas mesmo e são minhas, eu não fiz as peças para vender, elas fazem parte, são peças que eu quero que continuem comigo. Agora, o apegar muito às coisas, isso não existe. Há peças que são marcantes, que eu quis ficar com elas, que vão fazer parte, quero ir mostrando, quero tê-las lá porque o meu ateliê é um bocado de ateliê-galeria, mas não tenho dificuldade nenhuma, porque tu se escreves um livro, queres que ele seja espalhado e que as pessoas... quer dizer, tu sabes que aquilo que tu fizeste e a forma que estás a comunicar está na casa de alguém, e muitos deles são encomendados para aquela casa, aquela medida específica que me foi pedida, porque... e às vezes até vou à obra com o arquiteto e aconselho uma peça para aquele sítio, desde a dimensão ao conteúdo, sabes que estás a fazer aquilo com aquele propósito, portanto nós sabemos aquilo que disseste, às vezes parecem quase filhos e que são coisas que nos apegamos, mas a arte para mim também, se é comunicação, é partilha também, portanto acaba por ser... E é um privilégio as pessoas quererem comprar uma coisa tua, e se quiserem comprar, encarem isso como um elogio. Alguém gostou tanto dela que a quis adquirir. Portanto, não, na verdade, por exemplo, eu tenho aqui uma peça no estúdio que já está vendida há mais de meio ano. Essa logo aí na entrada. Para um amigo nosso que ele por acaso gosta muito de comprar algumas peças de arte. Desde que conheceu este estilo que eu andei a fazer, ele disse, não, esta eu vou querer, diz-me quanto é que é, eu disse-lhe, depois encomendou-me uma tela enorme lá para a vivenda dele, acho que ainda está lá no Ponto das Artes, eu não sei o que o gajo quer, vai há um mês para ir buscar aquilo. Chegou aqui agora esta semana, eu até virei-me para eles na brincadeira e disse assim, o Tiago vai chegar aqui, eu vou pôr a tela, vou pôr o cavalete virado assim para quando ele chegar, e vocês vão ver que ele vai chegar à altura e vai assim, quero comprar. E ele chegou, olhou para a tela, está fixe, mano. Eu, obrigado. Foi sentar na marquesa, começamos a atuar. Eu, afinal, não disse nada. Passado uma hora, ele assim, se calhar vou comprar. E eu, caraca, o gajo disse. Não, de facto, já tenho aí duas peças vendidas. Sirva de motivação. É mesmo uma motivação. Tanto que eu já fiz aqui uma promessa a mim próprio, que é este ano vou ter que fazer tipo uma série mesmo deste estilo que estou a fazer com os retratos e agora sim expor, estou mesmo com muita vontade. Olha, eu tinha imensas coisas para te perguntar e um dia vamos fazer um podcast que sou eu a entrevistar-te a ti. Então vamos marcar. Sabes porquê? Porque isto é uma área que eu tenho muita curiosidade. Okay. E acho que podemos fazer aqui um brainstorm interessante sobre isso. Vamos marcar então esse... Arriscas assim uma Claro cena? que sim. Agora pergunto, a área relativamente a este tipo de telas que ele faz ou até mesmo a tatuagem? A tatuagem. A tatuagem, a tatuagem. Tu tens alguma, é verdade? Nós temos que perguntar isto sempre. Se eu tenho alguma tatuagem? Não. Interessa em ter? Não, nós vamos falar disso na próxima conversa contigo, vamos falar desse tema. Porque acho que podemos chegar aqui a conclusões interessantes. Mesmo sobre isso, porque acho que as pessoas tatuam muitas vezes sem sentido nenhum e muitas vezes quando devia ter sentido as pessoas não fazem, percebes? Só para levantar aqui um bocadinho, eu acho, não sei como é que consegues, se calhar até dizes não a alguma situação dessas, que é
por exemplo, alguém que eu já ouvi isto muitas vezes, tens tatuagem? Tenho, mas é nas costas que é para não ver e não sei o quê. Percebes? não, Isso é horrível, não é? Isso é horrível, não é? Para não me cansar dela, eu já disse. Se eu for tatuador, um dia, se calhar um dia vou experimentar, e alguém me disser assim, olha, quero uma que é para não ver, assim, olha, está pronta. Olha, são 500 euros, está pronta. Vai cumprir o propósito e vai, não é? Por acaso já me aconteceu dizer, não vale a pena. Ou seja, não foi para não ver, mas já fiz uma peça num cliente que disse, quero fazer aqui no braço, mas mais para trás um bocadinho, para ficar ligeiramente escondida, para não, ou seja, para não ver tantas vezes, ou seja, para eu não olhar para ela todos os dias e não... E eu penso assim, fogo, eu sou totalmente o contrário. Eu quando tatuava... Eu quando faço as minhas tatuas é porque eu quero olhar para elas. Mas sou eu. Eu Mas passo o dia... Temos aqui uns cúmulos engraçados. Agora há uma moda também de se tatuar com tinta branca. Pode ficar para o nosso podcast? Pode, mas deixa-me só contar esta, que é já muito engraçado. Pá, uma miúda que fez... Imagina, fez uma tatu aqui, já praticamente não, nem tu vês, nem quase ninguém vê. E agora faz a tatu em branco. Para quê? Fica para o próximo podcast agora, a entrevista do Pedro. Lançar aqui, exato. Pedro, foi um gosto enorme ter-te aqui connosco. O gosto foi meu. Estar aqui no teu foi uma espaço, conversa... sentir esta energia vossa daqui também foi, Ainda bem, foi gostaste. interessante. Sair da minha área de conforto, porque eu pensei que ia ser no meu ateliê, não foi? Foi uma falha de comunicação. Oh, só há bocado é que tu me disseste, olha, queres beber alguma coisa depois, né? E eu, ok, água, mas isto não é aqui no meu estúdio? Não, é no Porto, ok. E eu quando cheguei ele estava-me a dizer isso, e eu assim, aí tu agora... Nunca falámos disso, tu foste lá ao meu ateliê, mas nós nunca falámos que seria aqui. Portanto, ou seja, não falámos, a cena que eu digo, nós fazemos lá o podcast, estás a ver? Sim, sim. Porque de facto temos aqui o material todo. Sim. Mas pronto, olha, ainda bem que conseguiste vir, porque quando tu me disseste aquilo, fiquei assim, ok. Não, eu estava a trabalhar, olha, eu trabalhei hoje o dia todo, só para tu perceberes. Portanto, às vezes esta entrega, outra coisa, só aqui para terminar. Tu terminas quando quiseres. A entrega que damos ao nosso trabalho, temos que perceber que estamos a tirar o tempo a alguém também, não é? E depois temos que compensar um bocadinho. Eu falo, família, amigos e ao fim de semana é mais a família, não é? Que eles compreendam o que nós estamos a fazer e porque é que estamos a fazer e que muitas vezes também é em prol deles também, porque depois também se beneficiam de certas coisas que o nosso trabalho proporciona, mas depois compensar com tempo noutras alturas, percebes? Porque isso é... essa gestão às vezes também é para difícil. rematar já agora, porque de facto esta é uma questão muito importante para mim e foi se calhar uma das mais importantes este ano, que era, pronto, namoro, gosto muito da minha namorada e pá, estou quase o dia todo sem estar com ela, de vez em quando. Ela também tatua, mas agora ela está focada em acabar a tese dela e estamos já algumas horas, né, sem nos vermos. Obviamente que quando chega a casa quer lhe dar atenção. No próximo podcast ela pode estar contigo. Sim, se calhar não ela era? pode estar aqui. Estás a ver? E estão Sim. mais tempo juntos e eu também contribuo Obrigado. para que a vossa relação seja... Mas eu tive que ter aquela conversa tipo, pá, eu estou a precisar estou a sentir que tenho que produzir alguma coisa à noite, porque se estou a tatuar e quero pintar tem que ser agora à noite e isso o que é que vai acabar por acontecer? Eu não voltar e se calhar a dar-te atenção. Uma coisa, alguém que tenha sucesso naquilo que faz é sempre muito difícil manter os relacionamentos, percebes? Portanto tem que haver aqui uma articulação um bom jogo por trás de alguém com algum sucesso ou com sucesso tem que estar uma pessoa sempre muito especial, portanto, por causa dessas coisas. Por aceitar que também tem que sim, ceder a esse tempo, é verdade. Olha, foi uma boa conversa, muito obrigado por mais uma vez por teres vindo, por teres tirado também tempo para vir cá. Foi um gosto. Pessoal, espero que tenham gostado em casa desta conversa, isto vai estar disponível no YouTube. Pedro, como é que as pessoas podem chegar a ti? Procurarem Pedro Guimarães Arte, vão encontrar o site e no Instagram. E o Instagram, sim. Pronto, o nosso episódio vai estar disponível no YouTube em breve, portanto, para quem chegou mais tarde, já sabem, podem ver o episódio completo. E depois metemos lá mais umas imagenzinhas do ateliê do Pedro, algumas imagens que até falamos aqui, que eu gostava que vocês tivessem visto, e vamos pôr, por exemplo, a peça que ele fez para o Museu do Fado, que para mim, eu vi aquilo ao vivo e fiquei, como é que fizeste isto? Como é que fizeste aquilo? Tá, brutal. Pessoal, obrigado por estarem aí desse lado a assistir e vemos no próximo episódio. Tinta para todos.